Jesus, mulher! 22h22. Já viste a hora? Não, eu já por acaso eu não abri agora, mas eu tinha isto fechado e estava aqui a fazer outras coisas. E depois vi a tua mensagem, mas sim, 22h22 certinho. Lindo. Opa, Está tudo bem contigo? desculpa, Não faz mal, não faz já mal. falhámos. Eu falhei 2 vezes. Na boa, olha, deixa-me dizer-te que ficas espetacular com o cabelo assim curtinho, oh Anabela. Mas pronto, está tudo. Ela tipo, o quê? Maquiar com inteligente. Sinceramente. Estás Pois é, impecável, estás impecável, está tudo impecável, rapariga. Mesmo, ela tipo, está tudo ótimo. Depois pensei, se calhar o meu quarto não lançado mais. Era vermelho, só que depois A lembrei-me, sério, pois se é, quiseres podes ir e eu voltas vermelho. outra vez. Não. Estás fixe assim, Eu sentes bem assim. tenho, eu tenho vergonha com duas coisas. É com batom vermelho. Eu até ponho e depois retiro o excesso. Ou até uso um decote e depois tenho que tapar. Achas que é too Decote much? Também, eu entendo, mas Não, adoro. E depois, não sei, é uma vergonha qualquer que me dá. Sim, a uma coisa sério, estranha. a sério, Sim, que mas giro. eu não estou ainda no nível de evolução em que tu estás. Não, Como... Anabela, primeiro cada pessoa tem Não, a mas sua cena, isto. Exato. cada Mas pessoa tem a nesse sua história, aspecto, não tem nada a ver. sim, mas nesse aspecto ainda não me libertei. Ok, ok. Às vezes passo pelo teu Instagram, pelo teu Facebook, vejo os teus Uhum. posts sobre. Não é bem. Não sei se tu falas com o termo sagrado feminino, mas Uhum. Sim, sim, com sim, esse. sim, um bocadinho, um bocadinho. Só não utilizo em excesso porque já temos muitas pessoas às vezes a usar isso à boca cheia e acaba por, de certa forma, desvirtuar aquilo que eu também quero passar. Portanto, tudo aquilo que acaba por ficar banalizado eu acabo por... As pessoas já nem ligam, não é? já nem Mas ligo. está muito Exatamente. a importância da sexualidade feminina, a importância do corpo da mulher, o quanto isto é sagrado eu às vezes estou a ver e digo, uau, quem me dera ter esta liberdade. Tenho, sei lá, se tiver que fazer um personagem e escondida atrás do meu personagem, mas na minha vida ainda não lido bem com a sexualidade de uma forma Natural, estás a dizer isso de uma forma que não tenhas nenhum preconceito em estás à vontade com tudo. É engraçado, sim, tu tens um ascendente leão que dá assim uma aura, obviamente, pois, de confiança, extra muito grande, ou seja, eu acho que és daquelas. É assim, eu noutra vida passada eu devo ter sido do signo leão, porque eu tipo Las Vegas e Lancholas, here I go, não haveria problema nenhum, eu sou totalmente tipo, vocês miúda. Já é o erro de fabrico, já está lá, estás a ver? mas eu adoro isso, se tiver o nome de um personagem e ter a desculpa que. Mas vivo É para isso fazer aquilo, com. exato, sim, meu Deus. Não sei, acho que tem muito a ver também, se calhar, com a família onde eu cresci, Uhum. com haver esta pressão sobre a sexualidade feminina Uhum. e, e pronto. Sim, pronto, já começámos logo a falar Já de começámos tudo. logo a falar, eu queria fazer uma introdução sobre ti, pá, eu faço sempre introduções, eu acho que só não fiz introduções sobre a minha irmã, que eu entrevistei-a na semana passada, mas eu queria fazer aqui uma introdução muito pequenina sobre ti, porque eu faço sempre sobre todas as pessoas que eu acabo por convidar aqui para o espaço do As Above So Below. E queria te dizer em primeiro lugar que a primeira vez que eu te vi, sempre, assim, quer dizer, eu ando sempre Ai, muito meu Deus, atenta porque eu sou completamente apaixonada por cinema, não é? Mas a primeira vez que eu te vi foi no filme da Mal-Nascida. Mal-Nascida, estou a dizer bem, Mal-Nascida, exatamente. Que acho que é 2006 ou 2007, assim, uma coisa nessa altura, e já marcou-me não recordo. profundamente. Diz-me, desculpa.
recordo de data. Eu acho que saberás está mais. ali, pronto, está ali 2000. Eu lembro-me porque eu tinha feito, tinha feito ali a transição entre secundário e universidade e fui estudar psicologia, não é? Portanto, é uma coisa que também é familiar, portanto. E quis muito entrevistar-te primeiro, porque o filme marcou, mas não é só, não é pelo filme em si, entendes? O filme, pronto, é um filme espetacular, sem dúvida, quem puder veja, quem nunca viu, mas efetivamente eu quando vi aquele personagem e quando te vi a ti, um, fiquei mesmo muito perplexa, porque eu nunca tinha visto um trabalho daqueles, estou-te a ser completamente sincera, portanto, acho que é uma profundidade muito grande, e eu na altura lembro-me de ver o filme, e fiquei a pensar, esta mulher só pode ser do signo peixe, eu não te conhecia de lado nenhum, não sabia qual é que era, de onde é que tu tinhas saído, mas eu olhei para aquilo e pensei, esta mulher só pode ser do signo peixe, porque eu acho que as grandes profundidades em termos de representação, e obviamente não descurando todo o trabalho de atores extraordinários, mas temos mulheres de signo peixe, por exemplo, como é o caso da Isabelle Huppert, que realmente vão a fundo nos papéis e não têm medo de sujar as mãos. Pronto, ela tem ascendente Sagitário, tens ascendente Leão, portanto tem as duas ascendente em fogo, mas temos tantas outras, temos mulheres muito interessantes, com efetivamente dentro da mesma área, mas eu na altura eu lembro-me e depois descobri que tu tinhas uma gêmea e eu acho que é tão bonito, mas tão bonito, primeiro eu sou do signo peixe, e acho que é tão bonito existir no mundo, no meio artístico cultural português, duas irmãs que estão encarregues exatamente da mesma profissão, cada uma da sua forma e na sua linguagem próprias, não é? Da forma como se entregam à profissão em si. E que são de um signo que acaba por efetivamente representar um bocadinho que são os peixes, que é ora a nadar para cima, ora a nadar por baixo. Portanto, nós temos aqui uma mutabilidade inerente ao signo, e então eu achei que eu tinha que efetivamente. Depois, outra coisa é que isto vai ser, obviamente, agora já é dia 8, ainda não é dia 8, não é? Mas é o dia depois do teu aniversário, portanto, não te vou dar os parabéns antecipados, mas de certa forma acho o timing espetacular. Foi tudo espetacular, portanto já tinha que ser, os astros já se tinham alinhado para isso, e pronto, e fico mesmo muito feliz, seja bem-vinda, Anabela, obrigada por teres aceito aqui o convite, efetivamente, porque acho que realmente existe aqui uma representação, um simbolismo muito poética, aqui uma justiça muito poética à mulher de peixe com a vossa existência na Terra, portanto, obrigada, se calhar até poderia estar aqui também a Margarida, mas a pessoa efetivamente que eu queria desconstruir aqui no programa, obviamente, como eu costumo sempre dizer, não existem perguntas invasivas nem intrusivas relativamente à carta das pessoas, e as pessoas também só respondem àquilo que querem responder. Eu comigo Estás ótima. estás à vontade. É. Lá está, tenho vergonha de usar um batom vermelho e de estar com um foco muito profundo, mas depois não tenho nenhum problema com mostrar o meu lado, quer dizer, não o mostro em todo lado, não é? Sim, claro, E eu claro. já não sei há quantos anos é que te conheces, mas já te conheço. Há muito tempo. É assim, 2013, eu acho que te abordei pela primeira vez em 2013 por causa do livro para o qual eu te fotografei, do With the Absolute Heart of the Poem of Life, e sim, e por engraçado que seja, eu vou-te contar isto, que isto é assim, obviamente eu já fotografei gente que é B, não é? Das pessoas que efetivamente fizeram autênticas performances foste tu e o Pedro Barroso, por coincidência são os dois peixes, ambos de março, ele andou a correr e a andar por uma linha, também peixes, por uma peixe, não é? Isto. A gente entende-te. Eu acho que é Eu mais a acho ver. que é isso, eu acho que é isso. Eu Eu acho acho que é entender a tua sensibilidade e mesmo que não fosse aquilo que tu querias, era uma coisa tão específica e foste-nos transmitindo que nós. Bem, eu não sou a melhor pessoa para falar de signos, mas a verdade é que eu lembro-me daquela mulher e lembro-me de tu me falares e da tua sensibilidade ao ponto que às tantas éramos nós e já não era o livro, era exatamente, outra. sim, exatamente, E a exatamente. Estou-me a responsabilidade. esquecer também, exatamente, estou-me a esquecer também da Isabela Abreu, que também é peixe e que também
porque vocês não, nós acabamos por mergulhar numa dimensão que efetivamente é do género, pronto, já podes parar, e vocês ainda não desligaram, portanto, o Pedro foi andando pelos carris durante 2 a 3 horas, a Isabel, entretanto, a apanhar-me isso, disse, Isabel, podes terminar, a Isabel não saía, e tu também foste continuando, e movimentavas-te pelo espaço, e eu... É um bocado, acaba por ser um bocado arrepiante, mas é isso efetivamente que se pede. Sim, Que se pede. nós temos uma fotografia super bonita, que era eu olhar para ti, já não sei se será através Isso foi uma fotografia que tu tiraste tu viraste o espelho ao contrário. Olha, por acaso podíamos incluir aqui também. Foi uma fotografia que nós fizemos no final. Sim. Exatamente. Eu espero que a internet não fraqueje, que eu agora estava a ouvir pixelizada, mas Sim, percebi tudo o que disseste. sim, tu também, vamos levar isto assim com calma. Então pronto, primeira pergunta que eu costumo fazer sempre a toda a gente, e caso nós tenhamos alguns problemas com a internet, não te preocupes, nem que nós tenhamos de recomeçar isto, acabar e recomeçamos isto. Qual é que é a tua concepção das artes divinatórias? Podes dizer se houve alguma vez que tenha mudado a tua concepção, o que é que te fez mudar, com que fim é que utilizas, se é que utilizas, se prestas atenção, se há alguma coisa que tu queres partilhar nesse eu sentido? eu tive sorte de crescer numa família que, apesar de ser cristã, apostólica, Romana. católica, sim, tive a sorte de crescer com uma mãe que é absolutamente fascinada por tudo o que é, nós chamamos o oculto, mas é oculto para quem quer, não é? Portanto, e é oculto porque de facto é tão profundo que nós não conseguimos entender tudo, mas a minha mãe é absolutamente fascinada com tudo o que está oculto ao nosso conhecimento, e o meu pai ensinou-me uma coisa maravilhosa, que eu soube depois que tinha a ver com a minha avó. A minha avó, apesar de ser uma mulher da aldeia, ela era uma mulher espiritualmente muito, muito avançada, e ela na altura ajoelhava-se cada vez que o sol nascia para pedir a bênção do sol. Uau! E não era o Deus Sol, era outra coisa. Ela conectava-se com a terra e pedia mesmo à energia do sol, ao sol, para abençoar aquele dia. Onde quer que ela estivesse, ela às vezes começava a trabalhar ainda de noite no campo. Uau. E eu tive a sorte de ter um pai que, apesar de não explicar e de se rir muitas vezes da minha sensibilidade, destas coisas das artes divinatórias, ele dizia-me assim em criança: Anabela, tu podes perguntar a qualquer coisa na natureza, a uma árvore, ela vai te responder. E eu era criança e levava, era o meu pai, não é? O homem que eu mais amo na vida, ou a pessoa que eu mais amo na vida, e eu lembro-me de estar na janela do meu quarto e existia uma árvore que se mexia com o vento de vez em quando assim, ou se mexia assim. E eu lembro de fazer experiências e de fazer perguntas, e se a árvore se inclinasse assim era uma resposta, se inclinasse assado era outra. Claro que isto era uma brincadeira de uma menina de 5 anos, 6 anos, com toda a inocência. Pensamento mágico no seu melhor, oh Anabela, digo-te já. Pensamento mágico no seu melhor. E o meu pai foi extraordinário nisto. Ele dizia que eu podia perguntar às nuvens, que eu podia... Ou seja, ele nesse aspecto foi profundamente libertador. Mas ele está muito certo. Ainda há bocadinho estava a ver um post de um amigo meu que é tarólogo, e ele dizia, e efetivamente um meio divinatório até pode ser nós abrirmos um livro, aquelas coisas do Responso de Santo António, o facto de nós estarmos atentos a tudo aquilo que está à nossa volta. Exatamente, uma música que surja na rádio. Exatamente. Sim, se tu tiveres... Eu às vezes falo com as pessoas que me dizem assim, eu nunca recebi um sinal, eu não sei o que é que as pessoas acham que é um sinal. Bem, eu até já me ri com sinais de trânsito. Eu até já, agora posso parecer um bocadinho maluca, mas eu não me preocupo com isto, porquê? Porque a vida, isto passa muito rápido, pronto, até aos 20 e tal anos isto passa muito devagarinho, mas depois passa muito rápido. E é uma experiência, e nós devemos ser o mais felizes que podemos nessa experiência. Eu lembro de procurar uma resposta específica sobre uma situação
e de pedir ao universo para me dar essa resposta. E eu obtive essa resposta. Isto agora parece muito maluco, mas também quem está a ouvir isto é porque está aberto. Eu lembro que encontrei um cartaz de publicidade que me dava a resposta, mas a resposta em absoluto. Eu agora não sei explicar porque eu já não lembro. E deu-me rir. Deu-me rir. Uau! Uau! Mas isto tem a ver com o quê? É tu não fechares o teu leque de possibilidades, ou seja, tu dizes assim, ok, quero-me conectar, ou estou conectada, é assim que é, com uma força, com qualquer coisa de maior do que eu, que não é maior do que eu, está tudo aqui dentro, não é? Mas é eu sou o todo. Então vou obter esta resposta, eu procuro este sinal. E se as pessoas estiverem atentas, pode ser uma música, pode ser abrir um livro, pode ser a tal árvore que te faz um Sim ou sim não, exato. absoluto. E tu depois vais brincando na tua vida e vais percebendo que quando é que de facto foi um sinal na tua vida. Eu posso dizer que já existiram alturas, e há muita gente que diz assim, ok, a probabilidade de tu veres nas horas 11, 11, 31, 13, 13, 31, constantemente, pronto, há a lei da probabilidade, isso acontece, o Jung explica isso muitíssimo bem, sim, mas quando tu estás a experimentar, porque isto é giro do ponto de vista do utilizador, como se dizia antigamente, que é, tu estás no teu caminho e podes te divertir muitíssimo se estiveres atento a essas coisinhas pequeninas. E eu sempre estive atenta a essas coisas pequeninas. E a verdade é que elas muitas vezes me foram úteis para mim, não seriam para mais ninguém. Claro. Mas foi uma opção minha viver desta forma. Nas alturas da minha vida em que eu deixei de acreditar, em que eu disse, ok, não, agora estou num buraco negro, estou abandonada aqui no universo, nada existe. Entrei num processo muito doloroso e até de alguma solidão, e depois pensei assim, mas espera, se isto não existir mais nada, e se for verdade a teoria do caos, então essa teoria do caos é ainda mais extraordinária do que a outra. Assim, é mais improvável do que tudo. Muito bom. E de repente começa a acontecer coisas na vida, e a mim já me aconteceram algumas muito engraçadas, de tu projetares uma realidade e ela acontecer tal e qual tu projetaste. Em que tu passas de ser só uma crente para teres a certeza absoluta. Eu posso dizer isto com toda a propriedade? Sim, o poder do manifesto, sem dúvida, quando nós estamos mesmo abertos a que as coisas aconteçam e queremos manifestá-las e estamos preparados na nossa vida para as manifestar e para receber os resultados, não é? Inerentes a esses desejos, não é? As coisas muito precisas, e olha que não é fácil, e não a é. mim disseram, Não é, mas começa com uma coisa pequena, para não ires logo para as coisas grandes, e eu comecei com uma coisa pequena, e isto foi uma fase da minha vida, e é mais ou menos fácil. Isto para dizer o quê? As artes divinatórias, e eu tenho isto muito presente, que é, podem ser perigosas neste sentido. Há coisas que nós podemos alterar pela nossa força de vontade ou crença e outras que não. Mas se te disserem a ti hoje, não, Margarida, isto não vai acontecer, há uma força em ti que pode te levar a acreditar que aquilo não vai acontecer. Tu acabas por provocar que aquilo não aconteça porque deixaste de acreditar que aquilo vai acontecer e depois dizes assim, ela tinha razão. Mas tu nunca vais saber se ela tinha razão porque era assim que estava previsto, ou se ela tinha razão porque tu deixaste de acreditar e então aquilo já não aconteceu. Daí, e então, nesse sentido... Sim, não, eu concordo plenamente contigo, mas por exemplo, uma das razões pelas quais eu comecei o podcast foi exatamente para desmistificar um bocadinho os dogmas que estão inerentes a todas essas coisas, principalmente ao fator da determinação, da parte determinatória, de que um mapa astral determina o que quer que seja, de que as informações que são veiculadas são coisas escritas em pedra, e não são, porque efetivamente são apenas informações, é como se fosse um mapa normal, informações, são pistas, e que nós podemos fazer efetivamente tal e qual como um mágico,
manobrar e esculpir a nossa própria energia. E daí aquilo que tu estás a dizer está muito certo, tudo o que tu estás a dizer, principalmente a pessoas que são ainda bastante suscetíveis a qualquer tipo de informação, porque efetivamente há coisas que estão fora do nosso controle, e há coisas que efetivamente a que nós acabamos por interiorizar de certa forma, e como eu estou a dizer, de forma doentia, não é? Em que somos absolutamente suscetíveis e achamos que somos apenas vítimas das circunstâncias e que não há nada que nós possamos fazer porque já é o destino, já está escrito. E então, às vezes até falar destas coisas no âmbito de uma cultura que é tão marcada pela religião, tão marcada pelo destino, pelo fado, e se tu estás a dizer isto é porque vai acontecer, portanto eu faço sempre todas as ressalvas. Um signo solar é apenas um signo solar, um mapa astral é apenas um mapa astral, nós fazemos aquilo que nós sabemos melhor fazer dentro das nossas circunstâncias. E outra das coisas, por exemplo, que eu acho tão interessante é exatamente estar a entrevistar uma gêmea, não é? É uma das questões que as pessoas mais fazem. Então, Margarida, então, e um gêmeo? Agora explica lá isso, como é que temos pessoas tão diferentes? E a resposta para mim, não é? E às vezes é uma coisa que é tão estudada em psicologia, para mim é que nós podemos ter exatamente as mesmas ferramentas e termos vivências diametralmente diferentes porque somos seres diferentes e por isso essa mesma energia vai ser utilizada de outras formas e nós vamos reagir de outras formas, portanto. Podes ver isso através do ADN. Eu e a minha irmã temos o mesmo código genético, porque somos Sim, homozigóticos, ou seja, o mesmo exatamente, ciclo são gêmeos homozigóticos, exatamente. genética. No entanto, vais olhando para nós e as Consigo vivências, o tempo, perfeitamente diferenciar-vos, completamente. nos alterando coisas pequeninas. E E é tão depois há interessante que eu uma já apanhei a Margarida numa paragem de comboio e ela ficou super surpreendida de dizer Margarida, Margarida, sim, eu sei que és a Margarida, não és a Anabel. Ela não conhecia lá nenhum, só queria dar parabéns pelo seu trabalho. Já não me lembro, havia uma peça de teatro qualquer que ela tinha em cena. Parabéns pelo teu trabalho, porque existe muito essa coisa de vos confundir às duas, mas consegue-se perfeitamente ver a diferença. Existe no olhar, e até mesmo no desgaste de papel em papel, eu acho que existe, consegue-se ver perfeitamente em termos físicos, de postura e do olhar, a diferença entre vocês as duas. Quem estiver atento, obviamente, mas consegue-se. Consegue-se muito facilmente. Muito facilmente, Anabel. Agora, eu não sei, tu saberás melhor do que eu, Hum. mas há quem diga que o mapa dos gêmeos se lê, há uma metade que corresponde a um e outra metade que corresponde ao outro. Eu já falei com duas pessoas que dizem que é assim, mas Sim, muitas astrólogos não sabem disto. Ou sim. seja, não é algo que se aprofunde, porque é raro apanhar gêmeos. Mas acho que um lê-se do lado solar e o outro do lado lunar, será? Não Sim, sei. sim. Há uma divisão no Sim, mapa. até porque eu acho muito interessante. Agora, eu não sei mais. Sim, sim, sim. E existem coisas, elementos na vossa carta que eu acho que são mais vividos por uma e outros que são mais vividos por outra. Eu acho que tudo o que está, a parte do ascendente, interpreto muito mais com a tua irmã, a parte efetivamente do Sol e da difusão da parte geminiana que vocês têm na vossa carta, mas depois tens vários elementos. Mas sim. Eu acho que sim, existem aí muitas coisas que efetivamente se conseguem ver aí uma cisão. Agora estava-me a lembrar de um caso muito, muito interessante, por acaso nunca tive acesso à carta completa, que é de uma pessoa por acaso que eu já não falo há muitos anos, que era o meu tio Zé, e nem era gêmeos, era trigêmeos, portanto todos escorpiões, todos com uma vivência muito, muito específica e efetivamente é muito interessante. Eu agora estou-me a lembrar do meu filme favorito. Não sei se tu conheces, que é o Dead Ringers do Cronenberg, que é efetivamente sobre dois gêmeos, alguma vez visto, com o Jeremy Irons. Ainda não fiz. Tens Esse que ver. falhou-me ainda. É o meu filme favorito. E eu nem sequer, eu consigo identificar porque é que é o meu filme favorito, porque tem a ver mesmo com a minha história pessoal, por acaso tem dois gêmeos, tem a ver com a ansiedade de separação e é uma coisa
kármica muito sentida por mim, mas o filme é genial, tem a ver mesmo com partilha, com ansiedade de separação, com raízes. Se um dia puderes ver, é incrível, é Já muito bonito. pensei. E era o filme favorito do meu tio Zé também, portanto, tio Zé, que não é tio, mas é melhor amigo da minha mãe. A experiência dos gêmeos começa logo a ser diferente do momento do nascimento. Completamente. Primeiro, e supostamente há duas angústias distintas aqui. Ela que é expulsa do seu sítio e me deixa para trás, e eu que vejo a minha irmã desaparecer, chorar do outro lado, não sei para onde é que ela foi, vi-a desaparecer, não é? E vou ser puxada para o mesmo sítio. E é engraçado que a psicologia tem algumas coisas sobre tem muitas isso, coisas sobre isso já também. Não sim. Mas é interessante, porque estás a falar da angústia da separação ou da ansiedade da separação. Sim. E eu acho que existe pelo menos, diga-se de passagem, pelo menos nos gêmeos que eu conheci. Eu acho que existe sempre um que se vai chegando sempre mais à frente e o outro que é sempre mais introspectivo. Parece que enquanto um vivencia logo à partida, vai assim o corpo às balas, o outro vai de certa forma pensando, interiorizando e refletindo naquilo que os dois mais ou menos vão vivenciando. Existe aqui um trabalho de vivenciar e de pensar sobre a própria experiência que eu acho que está incrível no filme. Sim. Sempre fomos distintas. Sim. Sempre fomos muito distintas. E a minha irmã brincava com isso. A minha irmã, sempre que aparecia lá alguém que vinha fazer obras a casa, dizia que ia-se embora com essa pessoa. E era aquela brincadeira das duas crianças, não é? Sim. Eu lembro de ver ao colo de um empreiteiro qualquer que foi lá a casa e eu chorar, baba e ranho, não vais. E ela devia estar divertidíssima, porque sabia que não ia, não é? Sim. Ao colo de vou embora, já não quero estar. Cansei. E eu chorava, não vai. Muito bom. Ser divertido, a angústia da situação. Sim, mas sim. O meu é mais um aspecto kármico de apego. Nós já vamos falar do nodo lunar norte e sul, que é uma das coisas que mais me interessa, pelo menos aqui, porque são coisas que não são muito faladas, ou então são faladas muito en passant em astrologia. E ainda só vamos na segunda pergunta. Como é que tu descreverias o teu signo solar, Anabela? Portanto, peixe, se alguém te pedisse. Visto de dentro. Como tu quiseres, como tu quiseres. Sim, mas como tu quiseres. É a definição que tu quiseres. Houve uma altura que me fez sentido esta expressão, que é, mas eu se calhar isso tem muito a ver com o meu lado leão, que é, eu às vezes estou saltitante, estou cá em cima e toda a gente me vê e salto, e há qualquer coisa que de vez em quando me faz recolher lá embaixo e eu desapareço nas profundezas. E ninguém sabe de ti, exatamente. E há um silêncio e não quero ser vista e não é desprezo, não é que não queira, é algo orgânico. Regenerativo, que é necessário. Eu, pelo menos eu sinto isso. Sim. Que às vezes até é doloroso, principalmente quando tu és adolescente e não compreendes o porquê de teres esse momento mais recolhido. E eu lembro-me profundamente de quando me explicaram a imagem e os peixes, eu pensei, olha que engraçado, eu reconheço estes dois estados, um está assim, não é? Acima e outro vai para baixo, sim. E reconheço estes dois estados. E depois esta coisa diz com a maré e eu sou muito assim. Eu, por exemplo, ainda hoje é muito difícil para mim ouvir rádio. Porquê? Porque eu tenho que estar em controle da música que estou a ouvir, porque eu vou atrás do que me está a acontecer. E há músicas que me deixam angustiada, há músicas que me enervam, há músicas que me trazem memórias felizes. E então, ouvir rádio sem eu estar em controle da música causa-te angústia, é isso? É descontrolar completamente o meu meio ambiente, porque eu vou como um peixe atrás da... Agora, mais do que isto,
eu não sei dizer porque só me conheço por dentro, não é? E sei que sou um bocadinho vaga, sei que sou um bocadinho sentimental, mas também reconheço isso nos outros, não é? Portanto, nunca sei. Mas estas duas características eu sinto que são muito mais fortes em mim e nos peixes do que nos outros. Há qualquer coisa que de vez em quando os outros não conseguem ver. Há outro que anda aqui de vez em quando que é muito saltitante e pronto, e vibrante. E depois esta coisa de ir muito atrás dos outros e das emoções em parte empática, e quase isso, por osmose, não é? Daí a parte da sim. osmose, sim. Estas para mim são as duas características dos pais que eu reconheço assim de imediato em mim. Sim, sim, não, estão muito bem descritas. Eu cada vez que ouço alguém do mesmo signo que eu a descrever isso, eu fico sempre assim um bocadinho com pele de galinha. Quase assim com uma Mas já lagriminha no canto do olho. Diz-me, desculpa. Já pensaste nisto, de certeza? Ai, eu Não? penso nisto, é assim, eu penso nisto isto até me causa um bocado de vergonha, porque eu penso nisto há muitos, mas muitos anos. A primeira vez que eu acho que tive consciência, e já disse isto já algumas vezes, que tive consciência do meu signo foi quando eu descobri quem era o Kurt Cobain, na altura em que ele morreu, portanto, eu soube que um rockstar tinha morrido, e não sabia quem é que ele era, e depois comecei a ouvir coisas dele, portanto eu devia ter ali os meus 6, 7 anos, e descobri que ele tinha nascido, eu tinha nascido 20 anos depois dele, no 02, no dia 20. E então aquilo bateu-me, não sei porquê, foi assim tipo wake up call, então perceber, porque os meus pais sempre tiveram muitos livros de astrologia em casa e eu sempre soube mais ou menos como era a minha carta astral e mais ou menos a partir dessa altura em que eu comecei a ler e a escrever. A minha mãe tinha sempre um móvel fechado com carradas de coisas, diários e fotografias e não sei o quê. Eu disse, eu quero ver o que é que ele diz, o que é que vai acontecer. E então a partir dessa altura, quando eu comecei a entrar no terceiro, quarto ano, a começar a ler as coisas, acho que existe uma noção, obviamente, de durante algum tempo de isto é muito determinante, versus nós ganharmos efetivamente alguma maturidade de eu é que sei o que é que vou fazer com esta energia. Pronto, eu acho que obviamente ao longo dos anos as pessoas vão evoluindo nesse sentido. Mas a primeira pessoa realmente que me transmitiu essa noção de vulnerabilidade, de empatia, de genuinidade, de ter um grande medo de passar a idade de falsidade, a ideia de falsidade, foi mesmo muito o Kurt Cobain, porque acho que tinha essa mescla toda. Pois obviamente sempre estive muito acordada pelas características de outras pessoas de signo peixe, um Lou Reed, um Sidney Poitier, uma Isabelle Huppert, são tantas, uma Anaïs Nin, uma Nina Simone, uma Miriam Makeba, são tudo pessoas altamente sensíveis que às vezes esta sensibilidade chegada ali ao limite se nós não tivermos muito travão desta coisa de, porque lá está, viajamos de uma forma muito transversal no tempo, eu às vezes eu acho que já disse isto num podcast, a coisa tão estranha de ir levar a minha filha à escola, já tipo há um ano e tal, e depois meto os fones, deixo o mesmo caminho que estava a descer com a mesma banda sonora pelo caminho que eu fazia na escola secundária, com os mesmos tipos de ténis, olho para os ténis e de repente tenho outra vez 17 anos. É este o poder, e eu acho que é por isto que existe um trabalho tão fidedigno e intenso das pessoas, principalmente no mundo da representação, da parte dos peixes, mas não só, quer dizer, existe esta capacidade em que nos transferirmos para onde quisermos, de certa forma, às vezes um bocadinho. Eu acho fascinante é a tua sensibilidade pisciana face à astrologia. Pronto, eu bem tento. E não sabia que tinhas começado tão jovem, mas de facto pareceste tão conhecedora, não é? Como se fosse dar vidas e vidas. Pronto, pode ter sido que começaste de facto aos 5, 6 anos. 5, 6 anos é muito, mas já tinha, porque assim, isto depois também é uma coisa que vem assim um bocadinho. Da astrologia. Da astrologia, aparece como... Eu lembro que a primeira vez que me disseram que eu era peixe, dizia, não, eu sou gêmeos. Eu tinha uma irmã gêmea. Eu também você está enganada, eu sou gêmea. Estás a perceber já? Não sei, se calhar tinha uns 10 anos, assim, peixes. Não, eu sou gêmeos. Não, sou gêmeos, sim. Que giro. Astrologia, zero. Pois, Astrologia, zero.
Os meus Nem se pais falava. tinham alguns livros em casa e depois quando isto é uma história, isto parece quase um mito urbano, mas é verdade, os meus pais, colocaram-me os apelidos de modo a que eu ficasse MAR, Mar, deram-me o nome Margarida porque significa pérola do mar, nós vivíamos mesmo em cima da praia, punha-me a ouvir a Sinfonia Aquática Carradas de Tempo, porque sabiam que eu ia ser de signo de peixe, Handel também era de signo de peixe, portanto há aqui uma data de coisas, é quase como se Os meus estivessem a pais, formar uma obra, uma coisa qualquer. não, os meus pais deram sensibilidade. Eu era para me chamar Anabela, decidiu a minha mãe, e o meu pai não percebeu e foi registar-me e ficou Anabela, portanto, A sério, tudo mas ao contrário. olha, faz jus à pessoa na mesma, Anabela, portanto, Ai, eu prefiro Anabela do que ser Ana, nada contra as Anas Anas, belas, exato, sim. mas fiquei muito chocada quando pensei que poderia ter sido Ana Bela, não, assim A é sério, só gostas mais da Anabela? Ok. Sim, mas para mim sempre fez sentido. Não é que eu não preferisse ter outro nome. Durante muito, muito tempo eu queria me ter chamado Esther, porque a minha Esther, madrinha porquê? chamava-se Ah, ok. Esther e porque achava o nome fascinante. Ninguém se chamava Esther. Exato. Ninguém se chamava Esther. Ninguém disse E outro. depois, durante algum tempo, projetei isso para quando tivesse uma filha, iria se chamar Esther. Agora não sei se vou chegar a ter uma filha ou não, e já me passou um bocadinho essa fase da Esther, Sim, mas sim. acho um nome lindo. Mas não, o meu nome foi só assim. A minha irmã tem dois nomes, E a tens dois Margarida? ou Não, eu só tenho uns, é meus pais não gostam de nomes compostos, é só Margarida. Eu escolhi o nome da minha Margarida. irmã. E eu fiquei só Anabela porque o meu pai não percebeu. Eu só pensei que Graças ainda a bem. Deus que ele não percebeu nada, já era um Não desenho. sou, sim. Já estava, já Portanto, eu estava, sou já estava designada assim, a para ser Anabela, de sim, mas certeza. é bonito estás a contar isso. Quer dizer que os teus pais já tinham uma sensibilidade que não é usual, digamos assim, pelo menos das pessoas que eu conheço, Sim, são poucas. Já nasceste no sítio certo. eu acho que sim, eu acho que sim, acho que nasci no sítio certo, sim. Pelo menos para desenvolver as coisas que eu tenho de desenvolver. E eu acho que nós acabamos todos por nascer no sítio certo, mesmo que nos pareça muito errado, de modo de nós desenvolvermos determinadas coisas que nós temos que desenvolver. Pelo menos naquilo que eu Sim, vou observando, mesmo que por muito dolorosas que sejam, às vezes são coisas para avançarem o desenvolvimento de outras características que nós temos de desenvolver nesta vida. No, na outro dia estava a falar nisso exatamente com uma amiga minha, nem de propósito. Olha, vamos continuar então. Ahm, digamos que existe sempre aqui, como nós estávamos a falar aqui para a terceira pergunta, existe sempre aqui uma dimensão muito interessante dos peixes, que eu acho que não é muito falada, porque nós acabamos por ser a junção dos 12 signos do zodíaco, não é? Portanto, temos esta capacidade de sermos tão vulneráveis como altamente empáticos, muito vampirescos, se quisermos, portanto, nós somos tão vulneráveis e toda a gente diz, vocês são muito frágilzinhos, que a nossa maior defesa é efetivamente esta infiltração quase de virose de eu posso dizer aquilo que tu quiseres ouvir, porque eu vou perceber, eu vou sentir, eu vou entrar debaixo da tua pele e vou sair da mesma forma, pronto. Dentro desta capacidade de fazer-se essas coisas, vamos mergulhar um bocadinho mais na parte da vulnerabilidade. Qual é que é a tua maior dificuldade, tendo em conta esta vulnerabilidade que tu já tinhas dito, de mergulhar e não conseguir sair? Achas que isto é uma mais-valia, por exemplo, em termos profissionais? É mais chato em termos pessoais? Como é que tu geres a tua vulnerabilidade pisciana, Anabela? olha, eu acho que, e fui aprendendo isto ao longo do tempo, eu acho que manter-te vulnerável ao longo da tua vida é um sinónimo de força e tenho a certeza do que estou a dizer, Verdade, porque verdade. é preciso ser-se Muito muito, forte. muito, muito forte para te manter vulnerável. E há alturas em que tu fechas e ao longo da vida, quanto mais dolorosa a situação, das por ti. hum, Houve uma altura na minha vida que a vulnerabilidade àquilo que estava à minha volta era tão forte, que eu, por exemplo, deixei de ver notícias, tranquei-me em relação ao que se passava
no mundo exterior que não estava a conseguir. E não é abrir-me e voltei a passar tão dolorosas desta vez, não através da televisão, mas na minha própria, no meu próprio caminho, no meu percurso, que sem me aperceber fui criando uma resistência à vulnerabilidade muito grande, sendo que ela tinha que estar lá, num sítio qualquer, canalizei-a para os meus personagens, ou seja, ali eu podia ser vulnerável, mas na minha vida deixei de o ser e não me esqueço quando arranjei a minha primeira cadelinha, que eu amava perdidamente, a Yoda, que esteve comigo quase 2 anos e morreu. Eu lembro-me que aquilo estava tudo tão dentro de mim, de uma forma tão recalcada, ou seja, eu não tinha tido a força ou arranjei uma defesa para não exercer, para não estar vulnerável, que eu lembro-me que foi uma avalanche, aquela cadelinha, e eu acredito que os animais ou os filhos possam ter essa capacidade em nós, que é de repente voltarmos a abrir uma portazinha que nós trancámos porque acreditávamos que podíamos fechar ali qualquer coisa. E eu lembro-me de estar sozinha na minha casa, neste fã. Eu chorava com tudo, eu não podia ouvir ninguém a falar de uma coisa qualquer, e às tantas ria-me por estar a chorar. Foi com quem? Consegui voltar a possibilitar-me sentir corajosa e senti-me. É como se eu fosse como se eu tivesse, como se estivéssemos a falar de pele, que nós vamos ganhando um calo, e às tantas já não sentimos as pedras no chão, não é? E às tantas possibilitar-nos outra vez de, não, espera, eu afinal aceito retirar isto tudo porque a minha natureza, Não é por bem mais que essa. eu a vede, ela está ali e foi quase ao ponto de eu me sentir. Nessa altura tive mesmo que me trancar, porque eu acho que nenhum ser humano, a não ser um peixe como tu ou outras pessoas mais sensíveis a estas coisas da alma, porque eu estava numa sensibilidade total e vulnerável a Extrema. tudo, fosse Exato. bom, fosse mau, foi uma torrente. Sim. Ou seja, eu consegui, eu tenho essa sorte, e há muita gente que o faz de outra maneira, na igreja, através de um amor, mas fazer uma catarse, não é? Eu vou fazendo catarses através dos meus personagens e depois às vezes finjo que aquilo não é meu. Eu sei que é meu, mas estou a fazer aquilo porque é um Faz uma personagem transferência, claro. Sim. Faz sentido. Faz e é sentido. tão fácil, é mais fácil. E as pessoas vão fazendo isso ao longo da sua vida noutros sítios. Eu tinha esta profissão, portanto era-me fácil. E eu tive que aceitar, e uma coisa boa que a idade te dá é essa, tanto que eu vou fazer 45 agora no dia 8 de março, já esta segunda-feira, e acho que eu a partir dos 40 comecei a ser absolutamente feliz, porque é quando tu aceitas tudo o que tu és. Eu tive mais dificuldades do que se calhar do que tu, porque foste sempre aceito nessa tua sensibilidade. Eu tive mais dificuldade nesta. A minha vulnerabilidade não era bem entendida, nem por namorados, nem por pais, nem por irmãos. Lá estás tu, não entendiam que isto tudo, quer dizer, É uma coisa muito complexa. É preciso é, pessoas que também efetivamente tenham alguma dessa complexidade. Eu sou sincera, acho que só encontrei assim, deixa-me ver, hum, se calhar pessoas de signo de fogo que às vezes são um bocadinho impetuosas e se calhar outras pessoas de signo de água, principalmente escorpiões, outros peixes. Tenho sorte de ter uma mãe caranguejo, por exemplo, mas que tem um ascendente de Sagitário, portanto é muito descomplicada. minha mãe também é caranguejo. A minha mãe é caranguejo. E deixa-me ver, sim, tenho signos de terra. Eu acho que os signos de terra, embora sejam mais objetivos, o meu pai é touro. Como tenho bastantes coisas em Capricórnio, também acho que as pessoas de signo Capricórnio
embora não se, ou Capricórnios e Virgens, embora não sintam essa complexidade toda, existe um respeito e uma compaixão pelo trabalho que é feito, ou pela forma como se apresentam as coisas. Então, acho que sim, acho que existe aquela coisa de, ok, tens um ombro amigo, embora não compreenda tudo, mas tens aqui um ombro amigo. E pronto, é assim. Mas fogem bastante dessa vulnerabilidade. Os signos de terra não querem ter nada a ver com vulnerabilidade. É uma falha no sistema. Ou não, É uma falha no sistema. Óbvio, estou a falar no geral, não é? Porque conheço sim, também, sim, conheço bastante também pessoas destes signos de terra com coisas em água que acaba por fazer uma compatibilidade interessante. Estão mais mas irrigados, eu de sofri, certa forma, estão mais irrigados, recebem água. mas eu, mas eu sofri muito. O estar vulnerável é o Uhum, estar, não digo que seja indefesa, uhum. não é estar indefesa, mas a Incompreendida, vulnerabilidade, epá, não haver, exato. quando tu estás absolutamente vulnerável aos outros e ainda não percebes que o mundo é feito de tudo um pouco e que nem tudo o que está a ser dito é real ou verdade e que existem Sim. uma complexidade de sentimentos na tua direção e que nem todos eles. Eu demorei muito tempo a perceber que nem toda a gente me queria bem. Uhum, Demorei muito tempo a perceber que existiam pessoas que tinham algum gozo com o sofrimento dos outros. E eu não acredito que o mundo é feito de verdade. pessoas más. Eu sei é que há pessoas no teu caminho que te vêm ensinar coisas e acho que elas são fundamentais e que eu até perceber que nem tudo o que me estava a ser dito era verdade, quando me era apresentada como verdade, Uhum, fosse num sentido ou no outro. Um, seja um homem a dizer que te ama profundamente, seja alguém a dizer uma coisa horrível sobre ti. uhum. Até perceberes que nem tudo o que te está a ser dito vem de um sítio de verdade, isso tem a ver com não só vulnerabilidade, mas com ingenuidade, mas até perceberes que não deves estar vulnerável a tudo isso, Uhum. essa foi a lição que eu falhei quando tinha se calhar 13, 14, 15, porque o meu pai e a minha mãe, por medo, por receio, mantiveram-me a mim e aos meus irmãos muito fechados dentro de casa e dentro de um Uhum. colégio e não tive as experiências suficientes para perceber que não é por mal Uhum. e depois é maravilhoso quando tu começas a perceber que não é mesmo por mal e que se tu às vezes te desatares a rir para essas pessoas, que elas também se riem de volta. Ou seja, é que nem sequer toda a maldade é maldade. Eu, por exemplo, agora fiz um documentário no Minho, o ano passado ou há 2 anos, já não sei, e as pessoas eram tão más para mim e eu, ao princípio, só me apetecia fugir. E depois, quando percebi que afinal não era nada disso e que se tu mandasses um grito de volta que as pessoas se riam, imagina, as pessoas vinham ter contigo, e eu ao princípio ficava muito aflita e quando eu comecei a perceber que se eu respondesse na mesma moeda que as pessoas se tornavam E em quase... escalada? E em escalada? Normalmente Sim, vai em escalada, não é? Aquela coisa. é, mas depois aquilo travava logo ali, ou seja, pronto, depois a vulnerabilidade levava-nos aqui para muita coisa, sim, é complexa a Sim. É vulnerabilidade, complexo. eu acho que é Sim, coragem. é muito, e eu acho que aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho tem muito de verdade, principalmente para as mulheres do signo de peixe, que estamos a abordar aqui o signo, não é? Para todos os efeitos, vai para todas obviamente para todas as pessoas de signo de peixe, mas as mulheres de signo de peixe efetivamente têm uma dualidade muito interessante, que ora são vistas como aquelas donzelas, damsel in distress, completamente vitorianas, não é? Com um ar muito vulnerável e por favor salvem-me, ora são vistas como as femme fatale da parada e normalmente eu acho que uma coisa leva à outra, tendo em conta quando perceberem, quando cai o chip, e normalmente às vezes demora alguns anos, quando cai o chip de eu não posso ser vulnerável com toda a gente, existe ali um momento de transição muito radical em, então eu vou ser a maior cabra que vocês já viram, porque eu consigo ser Não é assim. porque tens isso Vocês, dentro de ti, tu tens os signos todos dentro de ti, portanto é assim, uou, espera meninos, aí, meninos, espera, ok, para tudo. e eu tenho pena que não haja um
uma disciplina para as crianças, um bocadinho mais Sim, direcionada do exatamente, ser, tu falaste sobre aceitar isto. o que é e Exatamente. perceber estas. Também não tínhamos capacidade para perceber, se calhar. Eu acho que só mesmo a vida, digo eu. Exatamente, mas há pelo menos algumas Usos. noções base. É porque nós, obviamente, lá está. Quando as pessoas me perguntam isto, ensinar estas coisas não sei o quê, pois olha, também é assim, também existem números finitos, acho que não, as ciências estão todas fechadas, também acho que não, ciências humanas está tudo esclarecido, também acho que não, percebemos como é que funciona o cérebro humano na totalidade, também acho que não, portanto, é aquela coisa, as coisas nunca estão terminadas, a educação nunca, é uma coisa sempre que vai até ao final, do final daquilo que nós achamos que é o final, e efetivamente existem aqui umas noções, mas sim, esta coisa que existe de nós percebermos, e é uma das coisas que eu mais ouço, eu também tenho ascendente de gêmeos, também dá para estas coisas, mas tu também tens bastantes coisas em gêmeos, que é, parece uma pessoa completamente diferente. Eu vi-te na outra semana, estás mais gorda? Não, tenho o mesmo peso. Estás mais magra? Não. É simplesmente uma disposição. Existe uma coisa muito engraçada que eu não sei se tu conheces esta história, deves conhecer, que é da. A Marilyn Monroe tinha Marte em peixe, acho que até já tinha contado, olha, nem de propósito, eu tinha contado esta história, acho que foi no episódio da Maria Leite que eu publiquei ontem ou anteontem, e a Maria, nós também falámos de ti. Durante o podcast há uma parte ali que nós falámos de ti, tínhamos que andar um chazinho das 5 para falarmos as três. E eu estava a dizer que existe uma história muito engraçada da Marilyn Monroe que tinha Lilith na casa 1 e que tinha Marte em peixe. E eu acho muito interessante que ela era gêmeos, não é? Ali com o ascendente de leão e tinha Marte em peixe. E que Marte tem a ver com, lá está a parte do desejo, da forma como nós vamos atrás das coisas e como gerimos e nos comportamos com as outras pessoas. E ela tem aquela célebre história de estar no metro e está com casaco, não é? De pelo e vai com o fotógrafo e o fotógrafo, e ela pergunta-lhe, quer a Norma Jean, quer a Marilyn Monroe, como é que vai ser e não sei o quê. Ninguém dava por ela estava com o fotógrafo, ninguém sabia quem é que ela era, ninguém estava a dar por ela. E ela disse assim, então mas quer a Marilyn Monroe, então à descida de acesso das escadas do metro, ela começa a tirar e a fazer aqueles maneirismos todos e de repente vai dar um clique, todas as pessoas perceberam instantaneamente que ela era a Marilyn Monroe. Portanto, eu acho que isto tem um quê muito tanto para as mulheres de signos gêmeos, que também têm essa dualidade inerente e têm essa capacidade. A parte leonina é sempre muito mais dramática e etc, mais exacerbada, mas peixes eu acho que têm muito isso, conseguem, como é aquela coisa da empatia, de se meterem nos sapatos das outras pessoas, acho que conseguem mais facilmente chegarem até ao outro, perceberem o outro, às vezes o dizerem aquilo que o outro quer ouvir é mesmo muito da parte do conforto, ok, eu entendo, eu percebo, mas lá está, pode também ser utilizado muito daquela vertente mais Às vezes até vampiresca, tens como eu costumo dizer. Diz às isso? vezes até tens dificuldade em definir-te. Nunca Sim, sentiste isso? sim, 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 Se sim. estiveres ao pé de uma determinada energia, tu lá está como a tal maré. Uhum. Eu até vejo neste sentido, que é, tu vais atrás daquilo que Vais estás a atrás daquilo. perceber, Aham. Uhum. percebes aquela energia, incorporas aquela energia e depois também estás Completamente. com outra. Ou seja, Completamente. Sim, 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 sim. é. Ou se há Agora, eu alguma acho que coisa mais que te exija isso, imagina, estás muito nervosa e precisas de ser forte num determinado momento. Ok. O que é que aquela pessoa que eu conheço não sei o que eu faria? O que é que aquele personagem histórico faria? O que é que. é uma Quase maré, como tu se consegues. exatamente alguma coisa saiu fora de ti e que tu. Sim, depois às vezes há coisas que tu não compreendes, marés, coisas que tu não percebes o Sim. que é que são, que Sim, 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 influenciam, sim. Sim, sim, essas são sim. maradas, essas demoras Essas algum são tempo muito a perceber. maradas. Essas são muito maradas. Eu acho que às Isto, vezes isto é não é meu, simplesmente descansar. Diz, e diz, tens diz. que ir lá. Uhum, Às vezes até sentes coisas que não sabes de onde é que vêm e pensas, espera aí, mas isto não é meu. uhum. Não, estás a apanhar coisas de outras pessoas, está aqui É, uma energia estranha, não sabes o porquê, não sabes de quem é, mas sabes, isto não é meu. Também me exato. acontece muito. E eu Completamente. ia te dizer uma coisa, que é, isto não é fácil para uma mulher de peixes, Uhum. mas para os homens de peixes deve Pior, ser um bocadinho mais complicado. pior, olha, é das coisas que eu gosto mais de estudar, porque é a energia mais feminina do zodíaco. Tu tens, para mim, normalmente dois personagens assim do signo de peixe. Só tens homens que conseguem, de certa forma, receber essa energia. Isto depois depende da carta de cada um, mas receber essa energia
serem vulneráveis, serem, na sua maior parte, obviamente, artistas. Nós estávamos a falar há bocadinho, a falar de um Kurt Cobain, podemos falar de um Pasolini, podemos falar de um Lou Reed, podemos falar desses personagens todos, que efetivamente conseguem canalizar essas energias de forma criativa, mas só assim é que também conseguem viver. E há outros que não. Eu normalmente os outros que não, eu costumo chamá-los os armários, que são personagens que estão tão mal resolvidos com essa energia feminina, que efetivamente gostam de projetar a ideia mais carneira, mais taurina, mais musculada possível para fora. Deve ser difícil, porque Mas às vezes não se existem, fala, mas existem não se fala bastantes. de uma coisa, e até isto se vê na diferença entre um ator e uma atriz, homem e mulher, Sim, sim, que sim, é sim. os homens são massacrados. Os Uhum. homens, desde que nascem, eu tenho muita pena, Muito massacrados não, mesmo. não vamos, mas os homens são educados a terem um arquétipo, Sim, eles têm que agir de determinada forma, ser eles a irem pedir, a convidar, a pedir a serem os fortes, a não demonstrar emoções. O homem não exatamente. chora, e isto, por mais que sejam educados numa coisa minimamente mais aberta, há uma série de coisas que são exigidas aos homens que eu Uhum. imagino que os tranquem, e para um homem peixe mais sensível possa É ser muito difícil. extremamente complicado para um pai a dizer um homem não sente isso, um homem não se comporta, um homem não tem esses medos. Eu digo uma coisa, nós as mulheres passamos por muito, Uhum. mas aquilo que é exigido aos homens é igualmente violento e tremendo. E Sim, não eu vai acho, ser. eu quando digo, lá está, nós provavelmente vão nos mandar pedras aqui ao Não, espaço, no sentido, não, mas eu entendo o que tu estás a dizer e eu normalmente gosto sempre de frisar isso, que é, uma coisa não existe sem a outra, e existe aquela frase que eu acho, já não sei se é de um filme do Polanski, mas a minha mãe está sempre a repetir esta frase e é muito verdadeira, que é: a mão que embala ao berço governa o mundo. E de certa forma, a forma como depois não é quebrado um círculo em termos de educação, e pensando que os homens é que se chegavam à frente para fazer determinado tipo de coisas e as mulheres é que ficavam atrás, de certa forma, a traduzir a realidade aos seus próprios filhos, aquilo que era suposto acontecer, aquilo que era o que é que eles deviam fazer, tanto às meninas como aos meninos, não é? Acaba por fazer essa coisa. Portanto, é uma engrenagem codependente de inseguranças e de uma corrida biológica muito grande em que ninguém quer ficar a perder. E como ninguém quer ficar a perder, vamos todos lançar-nos uns aos outros aos lobos. É um bocadinho assim. Parece que, de certa forma, as coisas mas estão mais em cima da uma mesa, menina, mas uma é menina, uma diferente. menina se fugir, uma menina se fugir de uma situação violenta é porque se quis proteger. Um menino se fugir de uma situação É porque é violenta é porque é fraco? covarde. Sim, exatamente. É, Mas realmente às é, vezes também temos outras coisas desse género, entendes? Eu nem é igualmente duro, mas isto para falar dos peixes em dos si, não homens é? peixes, sim. Com essa idade toda, eu Uhum, conheci alguns homens peixes uhum, e eles todos, em relação quase aos restantes homens, parecem mais aéreos, uhum. mais, eu nem diria que são mais românticos, porque eles não sei se são o signo mais romântico que existe, mas são um bocadinho. hum, Nota-se. Eu agora estou a Sim, trabalhar aqui nota-se, existe com uma coisa de. Existe aqui uma enorme. ah, daquilo que eu já vivenciei, pelo menos com homens peixes, um grande amor, uma grande necessidade de dar, e às vezes aceitarem qualquer pessoa para ser o receptor. Existe, pelo menos isto aqui, existe esta necessidade de dar e ter que haver alguém que seja o receptor. Eu acho que isto às vezes é como aos homens e às mulheres peixes, aquela coisa de precisamos de dar, precisamos de alguém que vá compreender este rol de emoções, esta circunstância toda. E eu acho que para os homens peixes existe tanto isto que eles, de certa forma, eu acho que eles têm plena consciência que podem encarnar o personagem e serem quem quer que eles querem que a outra pessoa seja. É um bocadinho assim. Eu acho que existe Tu pelo menos imagina essa um peixe capacidade. e uma mulher de peixe, torna-se insuportável. É, Estamos os dois é. um atrás do outro.
sim. Ai não, eu por acaso não, nem. Nunca tive Eu nenhum. normalmente todos os homens peixes que eu conheço são normalmente eu trato-os sempre por maninhos, portanto é muito fácil, à parte do meu mano que é a balança de tipo É assim, resolvido. mano, exatamente, que é o Miguel Moraes, o resto de tudo é do pessoal, são os meus manos, porque efetivamente existe mesmo uma vibração de, pá, de entendimento mútuo muito grande nesse sentido. Pá, isto obviamente depois também serve para pessoas, tipo homens, por exemplo, homens com lua em peixe, também é uma coisa muito complicada, homens com lua em caranguejos, é muito complicado, são energias femininas muito fortes, eles nem às vezes nem percebem de onde é que aquilo vem, não é? É aquela coisa de, surgiu aqui, por exemplo, homens com Marte em caranguejo, homens com Marte em peixes, são vindos, Deves ser assustadora, oh Margarida. Deves desculpa, ser, diz-me, deves ser assustadora. então porquê? Quando tu começas a namorar com alguém, Hum. quer dizer, tu deves, basta de saber a hora Primeiro, de. primeiro, uma pessoa apenas. Portanto, eu sempre fui muito protetora da minha energia, das coisas que eu faço e não. Portanto, uma pessoa, escorpião com ascendente escorpião, mas é sorte, exatamente, escorpião com ascendente escorpião. Tem uma data de coisas em fogo, mas escorpião com ascendente escorpião. Aí não. Mais rien mesmo, rien. Mas é obviamente tenho. Gosto, É, é, disso. és peixinho. És peixinho. Sou mesmo peixe e Pronto. tenho depois lua em escorpião, que facilita isto tudo. Tenho ali depois outras coisas em Capricórnio e Carneiro que me ajudam a deslindar. É muito giro porque a maioria das pessoas diz: eu não acredito nos signos, e os signos, eles vão ver o horóscopo que aparece naquelas revistas e nos jornais e é Uh, peixe é aquilo tudo, caranguejos é aquilo tudo. E eu às vezes digo assim: não, mas existem, tanta sei lá, coisa. não sei quantos elementos é que existem, mas vamos pôr 1200, 1300, tu sabrás Há, melhor do que eu. Quantos há elementos? muitas coisas. Por exemplo, temos que primeiro ver os planetas, depois as casas, os aspectos, Conjugação, os regentes dos signos, essas coisas todas. pronto, logo digo: qual é o teu ascendente? As pessoas aí ficam baralhadas, dizem: não sei. Eu não Não sei, sabes é preciso como. saber, mas No é assim. Google e pões ver ascendente. E eu já levei N pessoas a descobrirem o seu O ascendente. seu ascendente, isso Vai é ser ótimo. Tu às vezes, olha, tu às vezes nem precisas assim de muito, às vezes nem precisas da hora, vais simplesmente qualquer site, quer dizer, se bem eu não sou fã dos sites, mas vais a qualquer não, site. os seus ascendentes não erram muito, pões lá a Não, hora que não, nasceste em sim, Portugal. mas mesmo sem a hora tu tens acesso a todos os signos, todos os planetas. E depois existem os básicos, mesmo que tu não vais aos outros, existem os básicos, que é o Sol para o ego, não é? Para a parte presente do ego e é ali o cerne da questão. E resto também a figura paternal. A Lua que tem a ver com as emoções, não é? Mercúrio, comunicação. Vão ver Vênus, os gêmeos. sim, e Vênus Gêmeos vão também, ver. exatamente, exatamente. E Ele sabe depois, tudo. Ele sabe mais sobre aquilo. Não, se fizeste uma leitura astrológica mais extraordinária, tu se calhar já não te lembras, mas eu lembro-me. Eu estava lembro. no Algarve e foste gravando Uhum. umas coisinhas que eu fui abrindo e que depois se perderam porque acho que aquilo só tem um tempo de vida muito Então eu hei curto. de fazer um áudio, tens é que ouvir durante outra vez 1, 2 horas, porque o áudio todo Ninguém, corridinho. eu nunca vi ninguém a fazer uma coisa assim como tu, mas a ires sem ser nada com artes divinatórias, não é? Mas a Uhum. dizer tudo de certeza, mas assim com essa tua simplicidade, não é? Tudo de certeza que com não sei o quê passaste por não sei o quê, porque. Mas não era passaste por uma coisa específica, era por uma determinada energia de um pai ou de uma mãe, não Uhum. é? Uhum. Não sei como é que fizeste aquilo, pronto. A única Eu resposta que eu te fiquei. posso dar, Anabela, nesse sentido, é que, obviamente, isto tudo é uma aprendizagem. Eu, se calhar, se tivesse feito isto há muitos mais anos atrás, não havia. Daqui a Não, 20 anos para a frente, não sim, é? ou Já daqui, se depende. calhar, faço-te outra vez e vou descobrir. É o que eu estou sempre a dizer, é que eu descubro sempre coisas novas na minha carta. Mas para todos os efeitos, eu acho que existe. E eu acho que, se calhar, é isso que a maior parte das pessoas.
que recorrem, nem recorrem, há pessoas que recorrem, há pessoas que gostam mesmo de estudar, porque acho que é o meu caso, e fazem disto tem um grande espaço na minha vida, sem dúvida, se calhar assim, o trabalho criativo e isto está ali muito, é uma coisa que está interligada mesmo, e tem a ver se calhar com, não direi uma capacidade clarividente, porque não me considero nada disso, mas de, a partir, e eu acho que é isso que fazem as pessoas que eu pelo menos considero que leem bem em cartas, não é? Isolar elementos, não é? Que as pessoas às vezes começam a ler nas descrições de Não, uma. É interligar, contar uma história só e ir. experimentando, acho que só experimentando Sim, contigo. E acho que, pronto, acho obrigada, que eu agradeço, isso é ótimo. não, mas, Tenho... eu não sei o que as pessoas do sítio onde tu vais colocar isto, que eu estou muito afastada destas coisas da internet e fala-me em podcast e eu, está bem. Sim, mas acho que sim, acho que as pessoas devem procurar autoconhecimento Uhum. e mesmo que errem uma ou duas vezes, porque sei lá, existem várias coisas, desde o tarot como a astrologia, que A são coisas absolutamente. numerologia, a onomância, tens tantas coisas. As pessoas não devem ter medo de experimentar. Experimentar, E, exatamente. Porque é sim, uma arte, é isso eu, mesmo que eu costumo dizer, é isto é uma arte, não é uma ciência, não é uma religião, não está fechado, não é estanque. eu acho extraordinário porque há demasiadas coincidências na astrologia em relação às pessoas Uhum. e há coisas, mesmo na leitura de mãos, que já me aconteceu, e isto acaba por ser assustador, porque se tu Sim. acreditares que há determinadas coisas, como a tua impressão digital, que é única, Uhum. se tu começares a absorver determinadas teorias sobre o mundo e as diferentes hipóteses para o porquê de estarmos aqui, etc, etc, há uma que foi ridicularizada e que continua a ser ridicularizada, Uhum. mas que já é antiga e que surgiu de um grande matemático e que é suportada por grandes cabeças, atenção, que Uhum. não é uma teoria, é uma hipótese que se chama hipótese da simulação e que ela no fundo, as pessoas ficaram malucas com a Matrix e com aquelas coisas todas, mas no fundo se nós olharmos para isto, não é? Uhum. E como se no nosso próprio corpo, portanto, não vamos pensar no Matrix como uma coisa de tecnologia de metal, não é? Mas uma coisa de tecnologia orgânica, Uhum. isto seria uma coisa brutal, e o facto de tu nasceres com uma determinada posição daquilo que tu chamas astros, mas que não é, é uma coisa Uhum. só que está no universo com um determinado alinhamento, não há nada mais tecnológico do que isso. Sim, 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 Não sim, sim. falando da tecnologia que nós conhecemos, não é? Mas como Uhum. uma matemática orgânica, biológica, não sei como é que. Sim, Eu, até eu porque a própria astrologia, que, obviamente dita helenista ocidental, da qual eu faço maior uso, mas também a védica é das mais precisas, porque efetivamente as constelações, existe mesmo uma correspondência com as constelações e a observação e o estudo, portanto é muito mais, existe carradas de formas de calcular cartas, é mesmo muito mais complexo, é muito mais complexo. Esta não, esta desenvolveu-se muito mais porque efetivamente é uma visão muito, de certa forma, muito vívida e muito física do que é ser humano na Terra, que é determinado pelos equinócios, pelos solstícios, e depois existe uma representatividade simbólica de Mas é cada, brutal. Já acaba por me ser disse. brutal na mesma, porque mesmo que Eu tive nós, as pessoas estão para às vezes, sim, sim, desculpa lá interromper, Anabel, porque mesmo que as um pessoas ponto. dizem, nós façamos depois, ok, a carta aqui na astrologia ocidental não gosto nada, se vai fazer a parte védica, os elementos, daquilo que eu tenho andado a fazer correspondência de um lado para o outro, os elementos acabam por ser os mesmos. Se eu não tenho o sol naquele signo, depois tenho outra coisa que faz corresponder com, que dá exatamente o mesmo tipo de energia, portanto, existe sempre aqui alguma coisa que... Eu acho é que, como em todas as coisas que ainda não estão certificadas corretamente, Certificadas, corre o risco exatamente. de pessoas dizer assim: mas eu já fui ler as mãos e a senhora só me disse disparados. Eu já fui fazer uma pastoral, só me disseram disparados. Certo, mas a verdade é que eu posso dizer que sou astróloga, eu posso dizer que sei ler mãos, ou seja, vamos lá ver, eu vou a um otorrinolaringologista,
bem, tenho 99,9% de certeza, porque também já aconteceu haver médicos falsos, mas Verdade. nós temos a certeza que a pessoa estudou. E neste campo de coisas Sim. é muito mais dúbio e nós devemos sempre confiar Muito. nas pessoas, mas é o que eu digo, Muito dúbio mesmo. perdes 50, 60, 70, no máximo 80 euros, não é uma coisa que vais dar todos os anos na tua vida, mas uma É vez uma na coisa que se vida faz que uma vais, vez, exatamente. não gostaste, achaste aquilo tudo uma prejuízo, volta a insistir, procura uma referência de alguém que tal, não é? E não é só isso, Acho que vale tipo, muito acho a que pena porque começas a ver o mundo como uma coisa holística, mas quando eu falo quase em holístico, já vejo o mundo, não sou a favor da hipótese da simulação, mas até acho que é que explica tudo de forma mais simples. Mesmo esta coisa da impressão digital, disto tudo, dos astros, explica muito bem esta ideia que nós todos temos de termos uma missão, de termos obstáculos, de ultrapassarmos os obstáculos ou não, de irmos para um sítio bom se ultrapassarmos, irmos para um sítio mau, que é o que acontece no... mesmo algumas experiências com a física quântica, a forma mais simples de explicar o que os cientistas estão a verificar será através dessa hipótese, como, por exemplo, as moléculas comportarem-se de forma diferente se estão a ser vistas por um olho humano ou não estão a ser ao não vistas. estarem a ser vistas. Uma das explicações é que num jogo de computador isto parece absurdo e dá para rir, certo, mas eu sou aquela pessoa que consigo ler todas as diferentes Nós falámos teorias disso quando nos conhecemos, não sei se te lembras. eu só sei Uma que bela nada conversa sei. de cabeleireiros, mas continua, diz-me. Talvez, mas num jogo de computador é isso que se passa, que é a parte do jogo que está ativa é onde o jogador está, toda a outra está adormecida por uma questão de, bem, isto eu sei que parece muito louca, eu não estou a dizer que acredito, Não és, mas... todas as coisas têm uma hipótese válida, até ser provada ou completamente negada, e nem é ser isso, ser provada ou absolutamente negada, acho que as pessoas têm que, mas não é relativizarem tudo, atenção, mas perceberem que existem casos em que uma determinada coisa pode acontecer e noutros casos outra determinada coisa pode acontecer. Não estou a dizer para nós negarmos a ciência, Não, mas acho que está muito... caminhos já minimamente previstos, como tu imaginas, exatamente, tens 1000 caminhos para ir, todos eles estão previstos, e é como se a astrologia te dissesse, bom, através desta energia há a probabilidade disto e daquilo. Eu não sei se assim é, se não, sei que me divirto muito a ler estas coisas, e a astrologia e até esta questão de teres as coisas na palma da tua mão e da impressão digital. Acho isto tudo muito curioso, sabes? É muito curioso tudo isto e deixa-me ser... Já são coisas que têm referências muito antigas, portanto... Sim, tenho respostas, eu não tenho respostas, tenho perguntas. Exatamente. Já não tenho as respostas, mas adoro as perguntas e ler as diferentes respostas que as pessoas vão dando. Sim. E eu acho que isso é o mais importante, é que as pessoas tenham bastantes perguntas e continuem sempre à procura até ao final. Acho que a única resposta que eu posso dar sempre que as pessoas me fazem essa mesma questão é que o caminho precede e antecede a essência, portanto, qualquer que seja o caminho que nós vamos fazer, nós temos uma essência e por muito diferente que vá ser o resultado, está contida aquela essência, pronto. Queiramos nós tenhamos... Exatamente, quer esteja em estado bruto, quer esteja trabalhada, mais depurada, mais esculpida, mas está lá aquela essência e pronto, e efetivamente eu acho que o que é interessante, exatamente, o que é interessante é ir sempre fazendo as perguntas. E lá está, eu comecei exatamente este podcast para dar um bocadinho, meter um bocadinho asas na fogueira em termos de pensamento crítico, com toda esta parte, esta vaga muito mercantilista que existe, de nós efetivamente vendermos a ideia do que é ser zen, do que é ser espiritual, e vai meditar para Gaia, e compra o pijama não sei o quê, veja... Torna-se uma religião, que eu sei que é assim, aqui é certo. Exatamente. Seja zen, contenha, não... Exato, e depois cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu caminho, exato. Não... Nós precisamos de respostas, o caos
apesar de até as pessoas que acreditam no caos, eu depois vejo-as a serem extremamente supersticiosas e a controlarem a sua vida. Sim, Eu, por uma coisa qualquer que entretanto surgiu, que acha que resulta. Sim, exato. sim, é muito complicado, isto é muito complicado, pensar nisto tudo. Portanto, eu também já cheguei à conclusão que o importante é viver, experienciar isto tudo, não ter medo de partilhar esta informação e até sermos um bocadinho ridicularizados, digamos assim. Eu Sim, já o porque fui. exatamente, porque o fim disto não é nós apregoarmos absolutamente nada, é assim, é do Não género. só sei nada, sei. Exatamente, já foram feitas muitas experiências. Existe uma experiência que eu agora não me estou a lembrar quem é que foi o fulano que fez. O Michel Gauquelin também fazia muito estas experiências, mas este é específico e acho que até depois do Michel Gauquelin, já foi nos anos 70 ou 80, de terem distribuído cartas astrais a pessoas. As cartas astrais diziam exatamente a mesma coisa numa amplitude de centenas de pessoas, acho que foram 200 ou 300, e todas disseram, telefonaram para o Instituto de Estatística a dizer que aquilo estava tudo completamente certo, mas a carta astral é exatamente igual e pertencia a um presidiário, ok? Isto é uma experiência genial, eu acho genial. Mas o que eu vejo aqui é uma coisa muito boa, que é a mesma coisa de um estudante de psicologia, está a ter uma aula de psicologia clínica, eu sou bipolar, eu também sou Ai, é esquizotípico, horrível. eu também Sim, sou eu não sei estudei quê, eu tenho a certeza que sou aquilo. E é aquela é coisa que horrível. eu sei, mas eu acho que depois no final de uma aula eu fiquei assim, olha, se eu já me senti durante 2 horas como estas pessoas todas, eu só respondi aos meus colegas, quer dizer que eu sou normalíssima da pinha, quer dizer que eu tenho uma capacidade de identificar-me com estes pedacinhos todos no extremo, não é? Porque acaba por ser características de cada um de nós, mas puxadas ali ao extremo e levar a uma incapacidade Mas de funcionalidade, quer dizer, é um bocadinho assim. é muito engraçado, eu lembro especificamente de tu me dizeres coisas como, e agora vou inventar porque não me lembro. Não me lembro, eu tentei, já foi há uns Apagou. 2 anos, aí aquilo desapareceu, eu fui à procura, mas isto não pode ter desaparecido, mas desapareceu. E Opa, eu eu lembro hei de de dizeres gravar outra vez, prometo. tu, sei lá, ali num sítio qualquer, dizeres, deves ter experienciado uma determinada coisa. E eu sabia que eu tinha experienciado aquilo, não, e já me tinham lido a carta astral e ninguém me tinha dito aquilo. Mas passaste assim a passar no meio de milhões de outras coisas que disseste e daquilo tudo me fazer um sentido brutal. E eu tenho, vou fazer 45 anos, não sou ingênua, nem me considero, pronto, incapacitada Uhum, de pensar assim, esta coisa que ela está a dizer teve uma influência enorme na pessoa que eu me tornei e nas ferramentas que eu tive que encontrar para dar a volta uhum, mais tarde. E uhum, aquilo não era uma característica que as outras pessoas possam ter, assim, um grupo de 100 pessoas dar e toda a gente ter experienciado aquela coisa específica. uhum. Enfim, mas eu acho que as pessoas só passando por esta experiência com uma pessoa séria, hum, conhecedora, é que podem Depois brincar avaliar. um bocadinho com este Sim, conhecimento. sim. Ou pelo menos utilizá-las a seu favor, que eu acho que é isso que é o mais Pois é, importante, não é? Um, Pelo sim, menos é sim. isso que eu gostava, não é? Que cada pessoa que acaba de ouvir, e eu faço sempre a ressalva pronto, que quem vem à procura disto, primeiro ter a mente aberta para ouvir aquilo que vai ser dito. Nem sempre é muito fácil. Às vezes eu olho para a minha carta astral, olho para aquilo e eu penso, ai minha Nossa Senhora, lá estou eu a fugir Pois é, outra a vez, gente tratando lá de nós estou eu a próprios. fugir outra vez Sim, ali. ai, deve ser horrível. Eu saber ler a mim própria, de género, ai, pera, eu vou ter aqui sei lá, um casting, uma coisa qualquer. Ai, a pessoa ver a idade em que está, mas pronto, também uma pessoa não Não pode vais por chegar a aí. uma Não, conclusão. não, não. É assim, eu Mas também, é como eu costumo eu tenho, dizer. aqui não se vê, mas eu tenho Uhum, uma linha que nós temos aqui assim, que eu uhum. tenho linha, e a Da primeira linha da pessoa que vida, tens uma linha de não, vida dupla? Não? disseram logo assim, você ou tem uma irmã gêmea ou tem uma outra energia que cuida de si de forma muito profunda. E eu fiquei assim a olhar
e disse: Eu tenho uma irmã gêmea. E a pessoa nem ligou nenhuma. Pois. E então, tanta Pois, coisa. siga. E eu, e eu depois, sempre que falo com isto, as pessoas vão todas ver à sua mão. Ah, pois Estou a é, ver. tu tens uma linda dupla e eu não tenho. E eu assim, pois tu não tens um irmão gêmeo. É muito engraçado isto, por exemplo. Sim, 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 E sim. esta aqui não se pode dizer que seja universal. Numa plateia de 100 pessoas, dizer assim, pronto, é o que é. São É, duas linhas que correm uma em perto da paralelo. outra, Sim, 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 em sim, em paralelo. paralelo. Mas tu consegues, é assim, lá está isto. E isto é mesmo, é uma arte até porque se lê de forma diferente as duas mãos, não é? Uma significa uma coisa Sim, completamente diferente da outra, não é? Aquilo uma que é nós, quase como se fosse a tua potencialidade e a outra, o que tu com a tua energia exatamente, vais criar. exatamente. E uma modifica-se, a outra não quer alguma coisa freaky que as pessoas ficam todas a bater mal. E pronto, e também só se deve ler a partir de uma certa altura. Pá, é tudo, tudo válido, é um campo muito, muito, mas mesmo muito interessante, por acaso, a ver se Sim. faço um dia Eu sobre acho que vem aí tempos quiromancia. maravilhosos, porque a igreja foi muito dura com todos estes conhecimentos, tentou controlar tudo isto da forma como pôde e foi muito complexo. E agora, Uhum. finalmente, e até miúdas muito novinhas, ainda hoje ouvi falar de uma menina de 13 anos, está aqui uma atriz que tem uma filha com Que 13 anos, giro. que está muito interessada em começar a estudar as ervas, os cristais, e Uau, isso é ouvir uma muito. mãe a falar disto com naturalidade e dizer, estou a pensar em onde é que eu vou, o que é que eu vou Uhum. procurar, que livros, quando isto na minha altura, ou se Era calhar assim um bocadinho, pois, pior pois, pois. ainda, há 70, 80 anos, era visto de outra forma. Portanto, eu Sim. acho que estamos a viver uma altura em que a Igreja Católica já não consegue destruir todo o outro conhecimento, não é? Uhum. Mantê-lo oculto, lá está. E acho que estamos a viver uma época maravilhosa onde as pessoas podem brincar com isto sem serem vistas. Sim, sim, Imagina, já atenção. temos esta conversa há 100 anos. Exatamente, sim, sim, sim. Cada- Obviamente que existem vários níveis, não é? Obviamente do próprio conhecimento, eu às vezes acho que nem é tanto eh, uma energia de proibição já da parte da. Antigamente era, não é? Mas depois temos uma energia de reclusão dos próprios cultos, da parte, por Depois exemplo, nem essa vamos parte falar, já nem vou falar da cabala, não é? Que é uma coisa tão hermética, mas existe efetivamente muito conhecimento mantido de forma muito hermética, que eu compreendo que as pessoas não gostam, e já nem estou a falar no geral para todos os cultos que possam existir neste âmbito, ocultistas, magia, alquimia, tudo e mais alguma coisa, que têm medo que o saber não vá parar nas mãos certas, mas eu depois, na minha opinião muito pessoal, acho que só efetivamente as pessoas que entendem mesmo o saber é que serão as mãos certas, portanto, eu nunca me preocupei muito se as pessoas acham que estão a veicular coisas que deveriam ser altamente secretas ou outra coisa do género. Portanto, acho que temos muito. eu essa parte ainda não cheguei, confesso, Sim. porque eu sei que encontro muito pouca coisa, mas já Uhum. comprei. Eu adoro ler sobre este tema, como persiana que sou, Uhum. mas comprei um livro sobre a Cabala, mas de facto não sei onde ir para poder discutir a Cabala, por exemplo, ou para Uhum. poder. Outros conhecimentos estão mais, de facto, mas eu não cheguei ao lado do oculto porque Porque está tudo existem grupos. interligado, não é? Se nós formos a pensar que as 22 arcanas maiores são os 22 caminhos da Cabala e que tu efetivamente ao estudá-los consegues estudar uma coisa e ao estudar outra também estás a estudar astrologia. Depois chegamos, se calhar, ao baralho de Thoth do Aleister Crowley, que era ocultista, mas eu também não sou fã do Crowley, portanto vamos a outros alquimistas e outros ocultistas do século XIX e para trás. E são muitas pessoas. Mas olha, tu sentes solitária nesse caminho, Se eu sou solitária num neste caminho, caminho, sim, sim. Eu numa conheço. universidade lá. Podia haver um sítio. Não, atenção, Bom, eu sou solitária neste caminho voluntariamente, porque eu descobri que durante algum tempo, quando existe
Obviamente eu gosto sempre de colaborar com outras pessoas e as pessoas também têm tido a sorte de serem empáticas e também de colaborarem nas coisas que eu faço, a este nível. Mas quando eu descubro a determinado tipo de coisas, existe sempre aquela tendência das pessoas tentarem puxar para um culto, tentarem puxar para uma parte ritualística Pois, disto, logo, do sim. qual eu não estou minimamente interessada, porque o meu papel não é mergulhar em nada disto de forma absolutamente fanática, porque não está na minha forma de ser. A minha forma de ser está em Então, tens conhecimento. eu ter o conhecimento, saber inteirar-me da forma mais objetiva possível que eu consiga e também da mais intuitiva que eu acho que conseguem cruzar. Lá está, é esta parte do desafiar em que não, a intuição está completamente desencaixada da razão e etc. Não é nada disso, mas sim, acho que posso dizer, e já disse isto também várias vezes, as pessoas que mais me transmitiram saber sem qualquer tipo de strings attached, foram alfarrabistas. Muitos deles já morreram, muitos deles já fecharam as portas. Eu era miúda, eu tinha aulas na Academia de Amadores de Música, mesmo à frente do Teatro da Trindade. Eu consumia muitos livros em segunda mão. Comecei por roubar livros e houve um alfarrabista que disse: se não roubares livros, eu dou-te um livro por semana. Ladra de Está-se bem. livros. É horrível. Vais ter ladra de livros. Não, mas no O sentido meu pai ainda bonito. hoje encontra coisas, diz: o quê? Tu gostaste do Britânico e foste para lá estudar e tens não sei o quê, e a Biblioteca Nacional, e eu, ai, com caraças, depois é tipo, my bad. Olha, Era aquele sentimento ias de, roubar uma coisa que era total. pois, Eu tenho de saber isto. era muito mau, que era Eu do tenho de género, saber isto. este livro é tão bom, isto não merece estar aqui num sítio altamente impessoal como uma biblioteca, eu vou levar isto para casa, isto vai ficar comigo, e então eu tenho... Olha, eu nem não conseguia organizar, são 3 anos ainda de acumulação dos últimos 3 anos de livros, que foi quando a Aurora nasceu, e então, tanto eu como o meu namorado acumulamos muitos livros, então é assim, vai surgindo um atrás do outro. Mas sim, alfarrabistas, e existe um que é o Sr. José Ferreira, incrível, se pudesse ele abrir novamente as portas, espero bem que o senhor ainda esteja vivo. Mas na antiga livraria do Carmo, que fica ali nas escadinhas do Duque, a descer, ele é tão especial que ele ainda tem certos historiadores, como é o caso do Dr. Manuel Gandra, que é um dos grandes historiadores místicos que nós temos em Portugal, e ele é o único sítio, para além obviamente das grandes superfícies, mas ele tem exclusivos, ele tem mesmo exclusivos que vende daquele historiador e tem coisas inacreditáveis, mas toda essa rota ali pelo Chiado, subindo ali para cima, tens alfarrabistas muito interessantes, onde eu pronto, apanhei a minha primeira literatura de certa forma nesse âmbito e havia mesmo Agora aquela... tu dizes que roubavas livros e eles não te deixam entrar lá. Agora dizes, não. Não, isso por acaso foi engraçado, essa história foi com o Eu senhor da olho, antiga barateira. eu olho. É tão lindo. Isso é uma história maravilhosa. É muito... mesmo. eu sei Eu que é. entendo como cristiana o lado romântico todo Mas até do essas... oculto estava envolvido nisso. Sim. Mas esses foram. Pois, obviamente, existem pessoas que vão passando e que se têm o mesmo interesse que eu, mas também contam-se pelos dedos da mão. Acho que se calhar posso citar o Charles Sanoir, que eu fotografei e depois houve também aqui uma comissão para fotografar uma capa de CD dele, que está ligado também de certa forma ao ocultismo em Portugal. Depois conheci também outras pessoas através do Charles Sanoir, mas essencialmente muitas também... havia também, obviamente, a Flávia Monserrat, que eu nunca a conheci em pessoa, mas sabia muitas histórias dela indiretamente por outras pessoas, que também era uma pessoa, se calhar, a única, a meu ver, se calhar a pessoa mais séria na astrologia em Portugal, porque o resto é um bocadinho, lá está, como eu costumo dizer, um bocadinho mercantilista, e há algumas pessoas na área do tarot e efetivamente da quiromancia, etc., mas existe, para mim, eu gosto de gente lúcida, eu gosto de gente que consegue sair do próprio interesse pessoal para objetivamente ou partilhar saber
ensinar de certa forma sem impingir uma perspectiva. Pois, É é isso que eu preciso tento que a pessoa também fazer. esteja aberta. Sim. Sim. Estás a ver? Fizeste-me para aí 2 perguntas ainda só. Mas olha que eu Agora, também só qual tinha mais ou menos, já estamos aqui, já é quase meia-noite. Oh, minha Nossa já? Senhora. Última pergunta, promete. Acho que se calhar vamos fazer um episódio 2 disto, Anabela. Ou fazemos um Vamos todo corrido. ir até Bem, para das. isto é uma tertúlia, que isto acaba de ser uma tertúlia. Vou começar a fazer isto em direto, que é para as pessoas entrarem e meter achas na fogueira, se calhar. Olha, Sim. era giro, acho que para a próxima vez acho que vou fazer isso. Hum, uma pergunta. Tu tens o nodo lunar, e esta é muito interessante, tens o nodo lunar norte em Escorpião na casa 4 e tens o teu nodo lunar sul em Touro na casa 10. Traduzindo isto, significa que noutra vida efetivamente já foste reconhecida pelo teu trabalho, e que efetivamente tinhas uma grande capacidade de orientares principalmente e gerares, materializares efetivamente situações, e tinhas uma vivência bastante estável. O nodo lunar norte, que marca a tua vivência de hoje em dia, está intimamente aqui ligado à família. Obviamente por coisas que tu me transmites, por coisas que eu vou sabendo, e tendo em conta que o nodo lunar norte tem a ver com o conquistar de um lugar e de certa forma, de conforto junto às raízes, junto à família. Casa 4 não é só família, tem a ver com raízes, tem a ver com país, tem a ver com pertença, em termos ainda mais profundos. De que forma é que tu procuras isso na tua vida? Até porque isto está em Escorpião, o que significa que tens de aprender a lidar com situações bastante intensas, muitas delas que estão, na sua maioria, ligadas a esta descoberta da família, das raízes, e tudo mais, porque quando nós temos o nodo lunar sul na casa 10 e já temos efetivamente esta fama conquistada noutras vidas, nós conseguimos isso facilmente na nossa vida presente, ok? Mas não nos satisfaz. De que forma é que esta procura que está relacionada com a família e as raízes te satisfazem em termos, como Olha, pessoa? eu, para te responder assim rapidamente a isso acho que Uhum, foi uma das coisas que tu me disseste. Eu estava a passar por um período de transição em que eu de facto tinha passado por coisas tremendas com a minha família, de uhum, histórias, de coisas para onde eu me orientei porque achei que era útil ali, podia transformar, podia alterar, ou seja, onde a minha ação me pareceu importante eu estar, era ali na família. E foi quando tu me leste a carta e mandaste as tais mensagens, eu estava a passar por uma fase em que eu achei que aquilo tinha chegado a um fim. Ou uhum, seja, hum, eu tenho 45 anos e às vezes vejo miúdas interessantíssimas com 16, 17 anos a lutarem pela sua carreira e a fazerem coisas e eu deixei isso tudo passar. uhum, Houve uma altura que não era propriamente consciente, mas depois foi obviamente consciente. Mesmo, por exemplo, vontade de estudar lá para fora ou de ir estudar uhum, a minha área, eu, eu fui para a ACT, onde me transformei em atriz, em 2001. uhum, Portanto, eu estava a fazer, tinha 25, 26 anos, fiz 27 no meu primeiro trabalho. Portanto, já muito tarde. E mesmo uhum, assim, o meu trabalho foi sendo um bocadinho pontual, porque todas as minhas energias estavam viradas para essas coisas da família. uhum, E era onde eu entendia, na altura, que estava a minha verdadeira missão à época, uhum, com todo o sofrimento que isso possa envolver, uhum, porque são coisas. Nunca podem ser coisas muito fáceis no destino de alguém quando tens que
abdicar do teu crescimento profissional ou enquanto mulher ou de outra forma para estares dentro de casa com a tua família de raiz. E eu lembro-me que eu estava a passar por esse processo de transição que é, ok, consegui dentro da energia que me era possível, não sou eu, mas a minha irmã gêmea também, eu e ela fomos uma dupla brutal nisto, conseguimos resolver dentro da forma que nos foi possível isto que se passava com a nossa o O nosso vosso núcleo ninho, familiar, sim. Exato. o nosso núcleo familiar, não o nosso como mulheres, mas os nossos ancestrais, tanto pai, mãe e irmãos. E eu tinha acabado de conseguir quase que fechar uma porta porque estava tudo mais ou menos resolvido. E é quando eu começo a sentir eu estou a chegar a uma determinada idade, não conquistei ou não fiz porque não quis lutar por, mas agora vai-me pesar. Eu senti, vai-me pesar porque não é que a idade tenha influência, porque ainda não me considero uma mulher velha, mas quer dizer, às vezes eu brinco com os meus pais sobre isto, que é, tu nasces com um determinado número de óvulos, por mais que tu digas que a idade não tem interferência, Sim. tu nasces com um determinado número de óvulos e, portanto, a partir de determinada idade já não podes ser mãe, portanto a idade tem influência, sim, no teu percurso, na tua história de vida. E como atriz também, há coisas que tu já não poderás fazer numa determinada idade e podes fazer outras, que calhar mais interessantes, mas não é isso que está em discussão. E eu lembro perfeitamente que foi aí que tu foste muito mais importante do que tu possas pensar. Nem sequer chegámos a falar, tu ias mandando. Pois Espera aí, não, agora tu tenho que. agradeceste-me, eu lembro-me, eu enviei-te, tu agradeceste-me, eu deixo as pessoas digerir as coisas, há pessoas que nem nunca mais falei depois disso. Não, mas para perceberem que era giríssimo, eu fui fazer uma espécie de. Afastei-me de tudo, fui para o Algarve, queria estar lá na praia, lembro que não estava lá ninguém, que assim, não sei que altura do ano é que era, praia quase vazia, lembro-me de tu dizer as coisas como espera aí que eu acho que isto só dá para 2 minutos, eu já estou, não sei quanto, digo no próximo. E depois eu chegava com Foi o próximo. e eu ouvir aquilo tudo em direto. Então dizia as coisas como eu acho que estava a falar, mas depois aquilo cortou e esta parte tu não ouviste. Portanto, era essa dinâmica super gira. E houve Eu ainda me coisas que. enviava as coisas por WhatsApp, agora é tudo áudio direto e não há cá interferências. E eu fiquei, pois é exatamente isso que eu estou a passar e ela não sabe, nem imagina, mas é exatamente isso que é, eu abdiquei, não porque alguém me forçou, mas porque era essa a minha paixão, era resolver aquilo dentro do possível das minhas forças. A minha irmã veio com uma dupla fantástica para me ajudar e eu para ajudá-la a ela a ultrapassar aquelas situações. E depois de repente foi espera, e agora eu que não casei, não tive filhos, não fui para aqui, não fui para ali, não me expandi para determinadas coisas, ainda não comprei uma casa, ainda não. E estava nessa fase de. Então, espera aí, então e eu. Porque havia essa memória ou essa memória de sorte. Porque eu tive de facto sorte. Todo o meu percurso foi marcado pela sorte. Eu vou para a ACT. Aliás, eu fui fazer um workshop com a minha irmã gêmea, que foi a minha irmã gêmea que viu aquele workshop lá num candeeiro da rua. Eu fui e era com o Pedro Varela. O Pedro Varela chama-me, por causa de uma cena de apresentação que eu fiz, chama-me a participar no espetáculo dele. É ele, anos mais tarde, que escreve Os Filhos do Rock que eu faço, é ele que escreve para mim A Filha da Lei. Exatamente. Eu vou para a ACT e conheço o João Canijo. Eu, no dia em que saio, acabo a ACT, nessa mesma noite eu estou a estagiar para o novo filme do João Canijo. Eu não posso queixar de que, apesar do meu foco ter sido sempre para a família, eu fui passear a minha cadela porque eu queria ir comprar tabaco, nem sequer tinha tomado banho, vestia a minha roupa, não tinha tabaco. Pensei, vou comprar, tenho que comprar cigarros, tinha 20 anos. E vou para comprar tabaco, a minha cadela foge da trela e há um senhor que vem ter comigo. Espera um bocadinho, eu vou-lhe emprestar
uma trela, eu vivia logo ali, ele vivia mais abaixo, e depois quando veio trazer a trela diz, não, a Anabela tem um perfil, o que é uma base, um rosto que dá para trabalhar em publicidade, e eu dizia, não, mas eu quero ser atriz. Sim, mas você vai fazer muito dinheiro, não sei o quê. E fiz, é ele que me leva para a central, eu começo a fazer publicidade e imensa coisa Uau, que calhou, fabuloso. estás a perceber? De género, de eu ir a Dar um uma casting continuação, já é uma continuação, sabes? e como se isso É estivesse lá uma presente continuação, é sem dúvida. e se estivesse lá presente e se eu tivesse trabalhado, eu recusei coisas brutais, eu Acredito, recusei coisas brutais, sem acredito. saber o que é que estava a recusar, porque tinha esta memória de, não é memória, é esta intuição de Se não surgir aqui, surgirá outra coisa e sim, continuarás. sim, Porque sim. normalmente o que acontece é que esta. O calendário Pirelli, o grande fotógrafo do Uhum. calendário Pirelli, veio a Portugal à procura de uma mulher para fotografar e eu fui a pessoa que foi escolhida. Eu posso dizer que estive Sério? dentro, Uau! eu posso dizer que estive dentro de um estúdio com uma cozinha toda criada para mim e eu estive em robe e disse não ao senhor, mas não disse com a consciência do que estava a fazer, foi porque eu estava em cueca e sutiã por baixo do robe, eu olhei para a cozinha, eu entrei em pânico, em verdadeiro pânico, uma equipa de 15 pessoas à volta do senhor, todos a olharem para mim e agora tiro o robe. Não sei como é que tirar o robe. E eu disse, não sou capaz, mas a suar em bica. O que é que eu ia fazer? Ia-me agarrar ao frigorífico. Entrei, a sério, entrei, até porque o meu pai, um dos negócios que ele tinha era, ele sempre adorou mecânica de automóveis e foi onde ele começou a carreira dele. Uhum. E eu lembro-me de visitar os mecânicos do meu pai, eles tinham lá os calendário Pirelli com aquelas Com senhoras aquelas e senhoras todas, exato. casa de banho, não é? E portanto eu associava expor-me daquela maneira, com os homens a olharem para mim daquela Eu maneira, com aquele entendo, eu fim, entendo, eu entendo, garagem do meu pai, estás a ver? Pronto, eu mas isto para entendo. te dizer, e eu só percebi quem era o senhor porque um dia estou anos mais tarde a falar com o João Canis, a dizer, isto aconteceu-me e ele parou. Desculpa? Disse o quê? Tu E eu, recusaste. sim, tu recusaste e eu recusei. Ele tinha fotografado a Sofia Loren e eu recusei, sem saber bem, ou seja, Uhum. portanto, esses nódulos de falas que eu nem sei o que é que são, nem sei se são cruzamentos de linhas ou o que é que isso está aí presente ou não, mas fez-me todo o sentido quando tu me falaste isso, que é, Uhum. eu trago uma memória de abundância, Uhum. de, ok, eu hoje posso estar a viver só com 50 cêntimos ou com 0 cêntimos e não ter dinheiro para Tens comer. um saber intuitivo de que haverá Vai a alguém uma onde eu vou coisa vai comer uma surgir, sopa, sim, há algo essa surge, memória, algo mas surge, que a sim. minha grande ansiedade, onde eu não podia falhar, e aí é que eu achava que podia falhar tudo, e era a minha grande angústia, era se eu não estiver presente na minha casa para tentar controlar esta situação, eu sou vital aqui. No, e sei que fui, e fez parte da minha caminhada e da minha irmã gêmea igualmente. E então eu reconheço isso profundamente, profundamente, isso que tu Uhum. estás a dizer. E eu não conheço, digo eu, mais pessoas que tenham abdicado da sua vida até aos 42, que foi quando Uhum. mais ou menos quando tu me mandaste aquelas mensagens, que depois iniciam um outro percurso diferente, que é não, eu agora vou lutar por mim, vou começar a juntar dinheiro e vou, se for Sim. preciso, ir atrás das situações, quero comprar uma casa, quero fazer isto, e então uh, iniciar uma outra coisa. Ou sou eu a tentar fugir dessa outra coisa porque a família ainda está muito presente e Uhum. tenho isso, e isso está dentro de mim. E é Como isso é que te que tu faz também saberias? evoluir, e é isso também é uma coisa que faz evoluir, porque assim, é considerado, isto depois também é uma coisa que existe em astrologia védica, é uma das coisas que existem coisas que existem em comum em ambas as astrologias, e umas delas são estes nodos lunares. Não vou estar aqui a explicar teoricamente nem tecnicamente como a parte do cálculo nem nada dessas coisas todas, mas o Sul é considerado de certa forma aquilo
com o qual tu já vês intuitivamente. Imagina esta parte aqui de Touro da Casa 10, tu já sabes efetivamente existe uma forma, um know-how, por exemplo, de conseguir determinadas coisas que estão relacionadas com o signo e a casa onde tu tens este signo. É uma coisa, imagina, quem vem com o Nodo Lunar Sul, casa 5, que tem a ver com crianças, etc., são pessoas que já têm jeito natural para crianças, sabem? Não precisa, lá está, é aquela coisa que não precisas tirar um curso, não precisas de aprender para, já vem contigo, a informação que E já não vem é verdade contigo. para toda a gente, não é verdade para toda a gente. Exatamente, 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 Que é pronto. E depois tens aquela, e depois tens esta parte do Nodo Lunar Norte, que considera. Há pessoas que vivem e morrem no Nodo Lunar Sul, basicamente, porque é mais fácil, porque é algo que já fazem muito bem e vão andar a repeti-lo, mas de certa forma sentem-se vazios, porque só quando passam aqui para a parte oposta, lá está que é a casa oposta, no caso a tua é a casa 4, com o Nodo Lunar Norte em Escorpião, o que acontece é que no obstáculo, na dúvida, mas na necessidade é que faz com que exista aqui um desenvolver não só obviamente que é obviamente um desenvolver espiritual, mas efetivamente um cobrar do karma. Existe aqui uma coisa, ok, tu já conseguiste efetivamente passar deste limite, desta coisa fácil, não é? Que tu poderias fazer porque é fácil para ti, mas quando chegas à parte do Nodo Lunar Norte é quando efetivamente, quando tu sentes que a tua alma está a ser saciada por uma coisa que tu achas que é mesmo algo muito importante para ti e que te vai mudar e alimentar de alguma forma. Portanto, sim, sim, sim. alimentou e alimentou. E é engraçado porque assim que uma situação ficou resolvida na minha família, surge outra, que se Uhum. perpetua, e depois, quando essa fica resolvida, já depois das tuas mensagens e de eu dar o salto, surge uma outra, igualmente. Mas que aí o que é que eu aprendi? É que às vezes tu tens que aceitar que, que não podes alterar tudo, Uhum. não é que juntaste as tuas forças, mas que há coisas que são o que são e nesta eu já não posso fazer tanta coisa como nas outras eu tive um papel fundamental. Nesta é só uma daquelas situações em que de repente quando podíamos ser felizes porque as coisas estão ultrapassadas, mais uma que te Que puxa para surge, a família. sim. Uhum. E isto por falares em karma, há coisas que eu penso assim, porra, já merecia assim, pá, 4 ou 5 anos de sossego para poder ser Sossego. absolutamente Sabes que às feliz. vezes quando nós nos focamos só numa determinada altura, só numa coisa, depois surge uma altura em que nos obrigam a focar só noutra non-stop, estás a ver? E ou tentamos equilibrar, tendo conhecimento disto, tentamos equilibrar, não é? Até porque é considerado que o Nodo Lunar Sul é o sítio onde nós vamos buscar forças para conseguirmos fazer o que temos de fazer no Norte. Portanto, é um bocadinho assim, não é? Há as pessoas, ai, não quero saber mais daquilo que as energias com as quais eu vim ao mundo. Não, porque se uma pessoa cortar a cauda, tu não te consegues equilibrar, e se cortares a cabeça, não te vais só lidar com a cauda, não é? Isto é considerado o Rahu e Pois, Ketu na astrologia védica, tu não tens uma coisa, tu precisas do corpo todo, interagir de certa forma para perceber. Pois, obviamente, isto tem outros contornos com outros aspectos, sim, mas mas de sim. certa forma, por exemplo, também nunca fui fascinada com nada que eu tenha conquistado, porque, por exemplo, às vezes estou com pessoas que estão assim, mas tu já não sei o quê, e eu fico a olhar É um e deslumbramento digo e assim, tu ficas assim, o que é que se está aqui a passar? não, porque quando eu não cheguei, onde eu poderia chegar é tão, se estás a Sim. falar de uma memória de vidas de ter alcançado, então eu Uhum. devo ter uma memória de ter alcançado algo tão grandioso que Sim, na minha noção eu não alcancei, isto não é nada, não é absoluto, é exato. mesmo nada. É, o que é que vocês estão a falar? Mas isto é absolutamente sincero, não, Sim, 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 não sim. tem É uma noção de. naturalidade muito grande porque existe efetivamente aqui um Sim, herdar de já ter sido, independentemente não é da área, mas já teres herdado aqui uma nunca vibração, teres procurei, sido muito reconhecida em alguma coisa, sim. A casa 10 sim. nunca procurei isso, poderia ter-me exposto até em determinadas alturas, com determinadas produções, ou abrir a minha vida até amorosa ou assim, ter provocado burburinhos ou não sei o quê, mas de facto sim, a carta astral nesse sentido, a minha coisa foi sempre a família. E, Uhum. e isso foi essa tua
essa tua leitura na altura, Uhum. que nem sei porque é que me a fizeste. Acho que estavas a fazer algumas pessoas, não Boa foi? pergunta. Eu Estavas a assim, oferecer algo. eu quando tu entraste no livro, eu disse, eu não te posso oferecer nada, não é? Que foi, é o que acontece normalmente à maior parte das pessoas, então eu ofereço leituras astrais no âmbito daquilo que as pessoas quiserem. Pronto. E foi isso que eu fiz. Eu tinha já a tua há muitos anos em atrás, eu tenho cartas astrais ainda desde 2013, 2014. É quase como se fosse assim um karma acumulado. Eu vou fazendo, pelas pessoas vão-me passando, como eu tenho muitos, já tive muitos empregos, são muitas as pessoas, portanto, eu vou fazendo, vou aprendendo, vou dando, vou recebendo também informação. Eu acho que é isso que é interessante. Acho Pois, que um dia tens mesmo de te dedicar a isto, porque podes ser sim, útil, sim, 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 depois sim, sim, comigo. sim. Porque quando nós Mas eu estamos já o metidos estou a fazer, eu já o estou, de certa forma, pouco a pouco a começar a muito bem fazê-lo. que o faças e que as pessoas possam ter acesso a isto, Sim. porque na altura o que eu senti foi, eu estava a viver aquilo aqui, não é? E de Uhum. repente, se foste-me dizendo aquilo, eu pensei, é super estranho veres Vocalizar, a alguém coisa. vocalizar de fora, sim, é estranho, é Não, e estranho. descrever de outra maneira, com os nódulos e com não sei o quê, de uma forma completamente fora do sentimento e da experiência. Sim. E foi, aquilo faz-te uma coisa de, espera aí, bora lá fazer reset, ok, há nódulos, há não sei o quê, há coisas que eu tenho que passar, ok, bora lá tirar aqui a mágoa do que Trabalhar, vamos aconteceu. trabalhar, é um bocado a trabalhar, sim, é E, trabalhar. e obriguei-me, estava na praia, também é fácil, junto ao mar, Uhum. pisciana, não é? Junto ao mar, na Sim, areia. Libertei-me aquilo, rimo um bocadinho comigo própria, de pensar, não tem mal nenhum, se for assim, então tenho mil e uma vidas para ir repondo estas coisas todas que eu tenho que passar, é só uma exatamente. experiência. Rimo um bocadinho e sim, depois agradeci-te e acho que disse Sim, sim, várias sim. vezes que foi Uhum. extremamente importante, mas para ti deve ser só, deves pensar, é só uma simpatia, como Não, pisciana que não, és. não, não. Foi. Também tenho a minha intuição relativamente às coisas, não é, Anabela? E sem ver, não foi tanto por aquilo que tu disseste, foi pelo o tom da voz. Portanto, agradeceste-me e na altura disseste mesmo que tinha sido uma coisa muito detalhada, E depois foi muito foste muito chato, porque sucinta, tentei ir mas lá buscar outra vez, alturas mais difíceis, não é? sim. Ah, pá, pera, ela Ela falou-me falou, o que é disto, que assim, ela disse? onde é que isto está? Assim, desapareceu, aparece anulado, não é anulado, mas é com o Sim. tempo aquilo desaparece. E eu não acredito, será que era aqui? Não, se calhar era no Instagram. Facebook não, ela No foi pelo WhatsApp, Messenger. acho que não sei se foi no WhatsApp, não, não, foi no Messenger do Facebook. Foi no Acho que foi Messenger, na tudo no altura foi Messenger. no Messenger no Facebook, sim. Sim, 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 sim. Pronto. So don't worry, E, eu hei de e fazer tipo um fecheiro todo seguido de áudio agora e tem envio-te outra vez para 2013, ti. 2014 para desfachares. Eu agora estou bem orientada. Já estás mais Tenho a equilibrado, ideia. está tudo ótimo. Sim, agora estou equilibrada. Não quer Estás dizer que noutra daqui a 6 fase. meses. Sim, sim, as pessoas têm várias fases e está. É preciso é tipo perceber tipo que não é desistir das coisas todas e mandar tudo ao ar. Uma pessoa quando está farta e a passar-se é tipo descansa. Amanhã é outro dia, dá tipo algumas horas para curtir a depressão, uma semana no máximo, depois voltar à carga. E Senão. aconselho mesmo vivamente as pessoas, numa Uhum. altura muito, muito complicada, se tiverem dinheiro disponível, que nem sempre é possível, mas às vezes também as pessoas são mais acessíveis do que a gente pensa, não é? Dizer assim, olha, estou a Claro, passar por isto, não tenho todo o dinheiro do mundo, mas necessito claro. aqui de, Sim, 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 sim. pago agora este mês um bocadinho, depois só depois é que Exatamente. Ah, vou. sim, Mas já completamente. fora, Completamente, sim. não há nada como as pessoas fazerem uma experiência com pessoas sérias, lá está, Uhum. de verem a coisa de fora, Sim. seja as mãos, seja a carta astral, o tarot acho que já é um bocadinho mais relativo, porque acho que aquilo faz uma leitura da tua energia no momento, Presente. digo eu. Presente. E portanto, sais da porta fora com uma outra ideia e há coisas que já. Mas pronto, dá para ver uma leitura Dá. energética quase. Mas, Dá. E o que mas eu acho estas. até interessante é utilizares uma coisa e outra, até porque, por exemplo, para baralhos mais detalhados como dos ocultistas da Aurora Dourada e depois que foi derivado para o Aleister Crowley e depois uma catrefada de outros baralhos, tu consegues mesmo ter uma exatidão astrológica, principalmente em perguntas muito específicas, Pois, do que é que tu estás a falar. Tu consegues ver os signos todos das pessoas e, obviamente, precisas ter um treino acho, específico sim, acho que as para pessoas isso, mas antigamente iam ao padre e recorriam a Deus, etc. Acho que as pessoas agora deviam recorrer.
mais que possam a tudo isto, porque pode não fazer sentido, mas se fizer, é brutal, acho que ajuda na caminhada. Sim. Entretanto, o meu computador está a dizer energia fraca. Low battery, o meu por acaso ainda não está a 100%, eu pulo a carregar. Portanto, mas olha, nós também vamos terminar. Sabes que horas nós começámos? Eram 10, é meia-noite e 16. Portanto, as pessoas vão levar com o maior programa da história do podcast. Eu acho que não, eu não gosto de cortar, eu faço sempre tudo num take, Anabela, sabias? É? Juro-te pela minha vida. Eu posso pôr, primeiro episódio e segundo episódio, ia ficar no máximo, desculpa lá, acho que ia ficar no máximo. Acho que vale a pena, acho que vale a pena. Eu também falo muito, sei lá quando é que a próxima vez tu vais dar uma entrevista, portanto, esta já fica para a história, estás a brincar. Uma entrevista de 2 horas contigo. 3 vezes, Anabela, podes, não sei o quê, posso. Já passou, não sei porquê, não sei. O outro era para ontem. E eu saber, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto. Isso é muito típico dos peixes, nós comprometemos com uma coisa, mas depois não estamos a sentir a energia nem força de vontade para conseguir levar aqui até ao fim, é do género tipo, eu não consigo, eu vou parecer mal, eu não vou estar disponível, vou-me embora. Ai, me acontece. O mais parvo foi ter estado a jantar, estava lá a Leonor Silveira, o Rafael Moraes, não sei o quê, todos estavam a beber vinho e às tantas dizem a Madalena Almeida e a Cleia estão a preparar uma coisinha para a gente ir lá comer e não sei o quê. E eu, sabes, quando tu tens uma coisa na tua cabeça, mas eu tenho que fazer qualquer coisa, havia qualquer coisa. Mas não estás, já bebeste os copos de vinho e estás assim, e de repente... Ainda bem que foi só agora, Anabela, está tudo bem, está tudo ótimo. A casa dela, de repente, quando chega a casa já era super tarde e vejo, Anabela, tenho tudo, não sei o que é que mandaste, às 22 eu. Estás pronta, Anabela? Yay! Ainda vou eu, entretanto, sabes que isto tem uma razão de existir, porque eu, entretanto, eu já estava preparada e não sei o quê, ela, entretanto, não me está a responder, eu vou comer uma mousse de chocolate, uma bruta de uma mousse de chocolate que eu tinha feito, e pus-me a fazer fotografia, portanto, ia editar coisas, portanto, ia escrever, portanto, olha, soube-me lindamente, sem problema nenhum. Pois tudo. De chocolate, bem que me caía agora. Bom, eu faço umas mousses de chocolate do caraças, por acaso. Eu não. Mas é de fazer... Mas como muito bem, essa parte de fazer muito bem, quer comer. Ok, então pronto. Hei de fazer um piquenique, eu levo tipo o forno ao todo, diga-se de passagem. Olha, Anabela, muito obrigada, não te tomo mais tempo, já é o dia seguinte, ainda bem que isto não foi feito do 7 para o 8, porque senão era um escândalo, ainda cantava aqui os parabéns. E pronto, e isto vai para o ar no dia dos teus anos também. Pode ser, Anabela, concordas? Pode ser, sim. Toda a gente vai ficar a conhecer este meu lado que eu nunca falo, mas pronto, estou no sítio certo. Ok, eu agradeço-te mesmo muito, a sério. Olha, pronto, olha, um grande beijinho. Mesmo. Estou assim neste estado porque felizmente estou a trabalhar, estou a fazer um filme do João Canijo, aqui em Alfim, e é muito cansativo, muito exausto. Vai dormir. E desculpem este meu aspecto, mas é... Estás linda, Anabela, como sempre. Sim, é assim. Estás linda mesmo, olha. Um grande beijinho para ti mesmo. E para a próxima vez, quando batom vermelho. Para a próxima vez a batom, ok. Vamos combinar. Beijinho. Olha, um grande beijinho, Anabela, obrigada. Posso desligar eu? Vai em 3, 2, 1. Beijinhos. Obrigada. Beijinhos, Anabela. Boa noite. Beijinho.